Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli. E eu sou o Braulio Simberg. E esse é mais um episódio do Versão Digital. Gente, eu tava tentando ler aqui uma curiosidade que eu ia falar sobre o convidado de hoje, mas tem uma que me chamou muita atenção. Talvez a gente não precise recontratar a pessoa que faz o roteiro. Ai, meu Deus. Um morcego fez cocô nele enquanto ele dava aula. Tipo... Eu achei isso genial. É verdade? Peraí, gente, hoje eu tô aqui com o Eduardo Costa, que vai contar se isso é verdade. Muito obrigada por ter vindo, mas eu tô um pouco chocada. Não, eu tenho que corrigir a história. Na verdade, ele não fez cocô em mim enquanto eu estava dando aula. Ele fez cocô em mim antes da aula, eu tive que dar aula cagado. Nossa. Entendi, mas assim, morcego... Não, contextualiza. É meio estranho, né? Um morcego, né? Numa escola. Uhum. Mas antes de... Num dos empregos que eu tive, né, na CLT, antes de entrar pro digital, eu era professor de uma escola e nessa escola tinha um morcego. Que era uma mascote? o pet. É um pet da escola, entendi. que era o Batman, né, o nome dele. Mentira. E que assim, né, a escola tinha um cantinho, você subia uma escada assim tenebrosa, que eu tinha que subir agachado. E era como se fosse um sótão, sabe? Tinha um quartinho que também você tinha que andar nele agachado. As pessoas usavam lá de depósito de computadores. Eu era professor de manutenção de computadores, então era parte do meu trabalho pegar máquinas lá, trazer, né? Infelizmente. E um dia, antes de eu entrar, né? Então esse morcego era mais antigo do que eu no trabalho. Passada. E se brincar, tinha até um crachazinho, né? Só faltava. E ele, um dia entrou um morcego lá e ninguém nunca teve coragem de tirar e ele também nunca quis sair. Então as pessoas fechavam a porta, ele ficava lá dentro, às vezes abria, ele saía, depois dava um jeito de voltar. E ficou, o Batman era o pet da escola. E um dia eu precisei, né, buscar um computador lá. Na verdade, eu não lembro muito bem o que estava acontecendo, que a gente tinha que mover umas 50 máquinas de lá, né? E trazendo a máquina, descendo a escada, agachado, todo, né, sujo, todo suado. E aí, em determinado momento, tava lá desviando do Batman, né? Porque ele ainda dava um susto na gente. A gente entrava a pegar as coisas e ele dava uns rasantes. Aí ele fez cocô na minha roupa. E eu fui pedir pro supervisor, né? Falei, olha, tem meia hora antes da aula começar, acho que era meia hora. Demora 15 minutos, né? Na verdade, acho que era menos, eram uns 10 minutos pra eu ir de bicicleta pra casa, né? Então eu vou pra casa rapidinho, tomo um banho, troco de roupa, volto pra cá. E ele falou que não. Caraca. Como não? Não, porque ele tava me pagando pra estar lá aquele tempo, então eu não ia poder sair do trabalho. Eu falei, pô, mas eu não vou fazer nada daqui até a hora da minha aula. Eu vou dar aula cagado de morcego. E eu tive que dar a aula com o cocô de morcego em cima de mim. E essa, inclusive, foi uma das motivações, né, pra que eu odiasse a CLT, né? E ainda bem que o morcego fez cocô em mim, porque se ele não tivesse feito cocô em mim, talvez eu não estivesse aqui. E foi uma das coisas que me moveu pra, não, deixa eu sair dessa vida, né? Males que vem pra bem. Eu tô passada. Isso é muito melhor do que o Doda, com todo respeito. Melhor do que a melhor história que você tinha imaginado. Se bem que assim, tem aqui que você vendeu Não, brigadeiro. tem muita história. Deve ter a história de quando eu quebrei todas as minhas ferramentas. Você passou por cima, num dia chuvoso. No dia que esse foi o último momento, assim, foi quando eu olhei e falei, não dá pra você ver, né? Foi tão triste que superou a história do morcego, né, nesse dia. Conta aí pra Conta a gente. história. Não foi suficiente o morcego fazer cocô em cima de mim, né? Teve também esse pra mim é um dos casos mais emblemáticos, né? Porque o que acontece? Eu comecei a fazer faculdade, né, de engenharia. E enquanto eu estava trabalhando nessa escola, que era tempo integral, né? E era tarde e noite, segunda a sexta, e a parte da manhã, um pouco da manhã e quase toda a tarde do sábado, ou seja, não tinha tempo pra nada, né? E eu comecei a fazer faculdade. E nesse emprego, eu ganhava R$810. Rico. Então, ostentando, né? Só que aí tinha um problema. Minha faculdade, que era particular... Era 2.000.
Ela. Não, era. Eu sei que ela terminou a 1.500, né? Que vai aumentando. Mas naquela época acho que era 1.000, alguma coisa assim. Né, R$ 1.000. Ou seja, todo mês eu já começava com R$ 200 negativos. E eu tinha que arrumar esse dinheiro de alguma forma. Como eu estava dando aula de manutenção, né, de computadores, falei, vou fazer manutenção de computadores. Inclusive, era uma coisa que eu não sabia fazer, tá? Eu passei na frente da escola. Essa também é outra história muito boa, porque eu passei na frente da escola e eu tinha acabado de terminar a ETEC, tinha feito curso de programação, muito bom programador, né? E eu vi lá um anúncio, procura esse professor de informática. E tinha lá a linguagem que eu gostava de trabalhar, né? Java. Aí eu falei, pô, legal, né? Você tava nesse dia comigo, né, Marcelo? Marcelo tava, né, brilhou os olhos. Falei, caramba, já pensou, Marcelo? Olha, meu primeiro emprego pode ser esse aqui. Aí, mandei meu currículo, né? Me chamaram pra entrevista. Fui eu lá, né, social, né, todo jeitadinho. Aí, sentei na frente do entrevistador. Ele, olha, eu tô vendo aqui seu currículo, muito legal. Você veio pra vaga de professor de informática de programação, né? Eu falei, sim. Ele falou, então, essa vaga não tem mais. Aí eu falei, caramba, tudo bem, né? Então, fazer o quê, né? Obrigado. Ele, não, então, mas olha, tem uma vaga de professor de manutenção de computadores. Eu falei pra ele, olha, eu não sei nada de manutenção de computadores. Sei uma coisinha ou outra que teve no técnico, mas eu nunca gostei, nunca tive aptidão. Tá contratado. Então, assim, obrigado pela oportunidade. Ele, não! Vamos fazer uma prova? Aí eu, Muito bom. tá bom, né? Vou fazer a prova. Aquele quando a esmola é muito, você desconfia. Então, e eu, inocentaço, eu não vi nada de errado nisso. Eu não desconfiei por um momento que isso poderia ser uma baita de uma... Eu não pensei em nenhum momento, tipo, nossa, mas por que o cara precisa tanto que uma pessoa aleatória entre... Será que não tem outra pessoa, né? A Marcela quer complementar. Nessa época eu não era desconfiado. Acho que foi aí que começou foi o trauma. E eu não vi nada de errado nisso, né? Não. Fazer a prova, tá bom, né? Tô aqui, vim até aqui, me arrumei todo, fiquei aqui 1 hora esperando pra ser chamado pra entrevista. Vamos lá. Aí ele me deu a prova. Peguei a prova, falei, caraca, não sei nada disso aqui. Chutei metade da prova, a outra metade tentei caçar alguma coisa. Nota da prova, 3. Tá contratado. Aí ele voltou, né? Olha, eu corrigi aqui, você tirou 3. Aí eu falei, caraca, não bastou eu não ter a vaga que eu Eu fui tinha. humilhado aqui. Eu ainda busquei a humilhação. E não fui nem eu que busquei, me obrigaram a ser humilhado, né? Porque eu nem queria. Me conformo. Eu nem queria fazer essa prova, agora pronto, ó, tá aí, né? E ele falou, não, mas olha... olha, assim... A gente tem um outro professor que tá de saída. Qualquer coisa ele pode te ajudar. Você é bom de estudar? Eu falei, sim. Ele falou, então você aceita o desafio? Se eu te der um emprego, assim, a sua primeira aula teria que ser daqui a 2 semanas. Então você consegue estudar até lá o material pra poder dar aula? Eu falei, consigo, né? Consigo. Eu sempre fui muito estudioso, tirei notas altas, tinha plena confiança na minha capacidade. Falei, consigo. E foi assim que eu entrei no mundo do hardware, né? Então eu fui pra essa escola, fui contratado, né? Não vi nada de errado nisso. não vi nada de errado. R$810, tava, nossa, super feliz. E aí fui aprendendo com esse professor, estudando muita apostila, e era assim... qual que é a minha primeira aula? A primeira aula é na próxima quarta-feira sobre processadores. Beleza, pegava os livros, as apostilas sobre processadores, ia lá, no fim das contas, dava uma aula mais completa do que o professor que arrumava o processador. Porque, né, estudei pra caramba, fiz anotação, sempre fui muito bom de gerar material didático, de ensinar mesmo, né? Então, não é por acaso que eu acabei fazendo isso no mercado digital depois. Sempre ensinei os amigos da escola, sabe? Sempre segui por esse caminho. Então, eu fui dessa forma aprendendo a arrumar computadores, até que passou ali 3, 4 meses, eu já conseguia pegar computadores pra... Isso, imagina, 3, 4 meses ensinando pessoas que iam arrumar computadores, eu já conseguia pegar e arrumar o computador de qualquer pessoa.
E aí comecei a fazer a faculdade, falei, legal, né? Vou ter que arrumar computadores para conseguir esses R$200 para ficar no 0 a 0. E assim ia, né? E me pegava computador para arrumar, pegava esses projetinhos, às vezes pegavam, que nem já aconteceu de eu pegar um hotel lá em Santos que tinha... Nossa, o hotel me assombrou, assim, porque era um hotel grande pra caramba e eles tinham uma rede de roteadores e eles queriam que eu mantivesse a internet funcionando, mas era um inferno, porque mexer com roteador é um saco. É um saco, eu não gosto. Só tem uma coisa pior, impressora. Impressora, pelo amor de Deus. Mas, e aí eu ia lá, a mulher me ligava, olha, a rede não tá funcionando. Aí eu, 40 minutos até lá, de ônibus, chegava lá, não, agora tá. Aí eu ia pra casa, e pior era quando não tava, né? Porque e aí, pra descobrir o porquê não tava. No fim das contas, 90% das vezes era eu desligar tudo, quando ligava de novo, tava tudo funcionando. Normal. Então foi assim, um período sombrio, até um dia que eu consegui pegar um contrato com um negócio lá da prefeitura e de São Vicente, e eu tinha uns computadores lá muito velhos, que eles queriam dar manutenção neles, e esses computadores não podiam parar, porque tinha secretárias que mexiam, né? E aí um dia eles me ligam, era assim, um sábado, 6 da manhã, e os 2 computadores pararam, e eu tinha que ir lá arrumar. E não ficava muito longe da minha casa, dava, sei lá, uns 10 minutos de bicicleta, né? Eu não tinha... Acho que não tinha nem idade pra dirigir nessa época. Então, tinha que ir de bicicleta mesmo. Falei, tá bom, né? Vamos lá. Olhei, uma chuva, tudo alagado. Aí, fui eu pegar... Não tinha nem a capa de chuva na época. Fui eu pegar um guarda-chuva, a minha bolsinha com todas as coisas que eu tinha nas ferramentas. Suas ferramentas de trabalho. Porque tinha... chave Phillips, tinha pincel, tinha alguns equipamentos que eu tinha ali para poder fazer teste, né? Então tinha memória RAM, tinha placa de vídeo, tinha vários componentes de computador soltos para poder substituir no cliente e ver se funciona. Mas assim, tudo que eu tinha de trabalho tava naquela mochila, né? E aí eu fui e tinha que passar no meio de uma favela para poder chegar no lugar. Eu lá na favela, lá, né, com a minha bicicleta, chegou numa parte que tava tudo assim, muita lama, e não dava pra enxergar nada, que a chuva tava muito forte, e eu aqui, né, segurando a bicicleta, o guarda-chuva, a bolsinha, de repente eu não lembro se eu caí num buraco, eu não sei o que aconteceu, mas a bolsa caiu na frente da bicicleta, tipo, ela escorregou pra frente, e eu passei em cima dela. Você atropelou, quase, né? Não, antes eu tivesse atropelado, porque sabe quando dá aquela travada que você quase vai? Meu Deus! E eu cruzando o canal, ou seja, eu poderia ter caído no canal, poderia ter caído, não sei o que seria pior, quer dizer, o canal seria pior, mas qualquer outra situação teria sido horrível. E aí eu, né, travei a roda no negócio, aí eu conto nessa essa cena, quando eu fiz o meu lançamento da comunidade do Edu, né, eu contei isso, teve uma moça que até falou, nossa, eu até chorei ouvindo essa história, porque eu imaginei você, não, a cena é muito boa, 7 horas da manhã, tentando conseguir o sustento para poder ficar um dinheiro que eu já nem tinha, porque aquele dinheiro que eu ia conseguir daquele trabalho já ia direto pra faculdade, não ia nem poder, sei lá, dar um rolê, não ia poder fazer nada, aquele dinheiro já não era nem meu, eu não tinha nem ganhado ainda, já não era meu. Aí, chovendo, tudo alagado, tudo cheio de lama. Eu todo molhado, né? De manhã, num frio. Eu desço da bicicleta, abro minha bolsinha, tá toda suja de lama, toda... E rasgou, então entrou lama dentro. Aí eu abro assim, aí estão os meus, tipo... Até a chave Phillips quebrou, assim, de tão... Nossa. Você imagina? De tão que foi meu, tudo, assim. Porque eu acertei o meio da bolsinha. Assim, processador, memória RAM. Eu simplesmente quebrei quase todas as minhas ferramentas de trabalho. Né? E cheguei no lugar, as secretárias também quase choraram com a história. Meu Deus, meu filho, não quer ir pra casa? Não, vou arrumar agora o computador. E aí além de tudo, tive que comprar tudo do zero para poder voltar a trabalhar. E foi naquele momento em que eu estava lá, na chuva, né, cheio de lama,
vendo as minhas coisinhas quebradas, eu falei, meu, eu tenho que fazer alguma coisa, não posso continuar assim, olha que perrengue. E detalhe, né? Ainda ia ter que dar aula mais tarde naquele dia. Ai, que dó. Então, e cansado da faculdade, então eu falei, não, isso não é vida, eu preciso arrumar um outro caminho, né? E aí foi quando eu comecei um processo de mudança mesmo, né? Comecei a estudar sobre investimento, sobre alternativas, né? Pra poder mudar essa minha realidade. E o Java nunca mais, né? Nossa. Pegou ranço. Ele programa, hein? Eu nunca mais programei Entendi. em Java. Desde que eu saí, eu achei que essa seria a minha oportunidade, mas... A gota d'água ali. Mas não, eu nunca cheguei nesse ponto. Cara, que loucura, hein? Aguento, gente. Você vê que assim, quando a gente perguntar pra ele qual o maior perrengue da vida dele, ele vai ter muita história pra contar. Vai. Eu tenho. Vai ter história, hein? Você espera aí, você espera aí. Você já ouviu os meus perrengues de viagem? Porque isso é certeza, assim. Tanto que quando eu falei que eu ia vir pra cá, eu falei, gente, eu vou fazer uma pequena viagem hoje. O pessoal já começou, vai se perder, né? Já vai se perder. Porque é incrível, assim. Inclusive, eu tava com medo de hoje, eu já pedi música no Fantástico, né? Que eu falei, putz, vai ser a terceira vez seguida que eu me perco. Porque é bem comum, assim, a gente foi pra um resort, né? Um hotel fazenda. E... Meu, também a gente pede, né? A gente pede para as coisas darem errado. Antes de eu sair de casa, eu já tinha visto onde que era o lugar. E aí, na hora de colocar no GPS do carro, eu simplesmente pesquisei pelo nome, né? Apareceram ali as sugestões e eu apertei ali na primeira, essa aqui mesmo. Porque eu olhei o desenho, né? E o desenho que eu vi no computador, era mais ou menos isso mesmo. A estrada vai subindo, essa aqui. Vai subir. É essa aqui, né? E só que eu não me liguei, assim, legal, o lugar tava me levando na direção certa. Só que, quando você anda 500 quilômetros, o finalzinho Tudo é bem igual. pequenininho, né? Então, se no finalzinho te desvia pra algum lugar, você não vai conseguir enxergar naquele mapa, né, expandido. Tá bom, apertei lá, fomos. E segui nas placas, né? Ó, estamos chegando. Tava chegando mesmo. Só que chegou num ponto em que a menina do Maps lá, né? A assistente lá. Eu não sei. A Siri? Não, Ah, é não, do Maps. Acho que não, tem, Cortana. é a voz do Google, né? Google. A moça do Google. A moça do Google. A senhora Ela falou, Google. vira à direita. Aí eu olhei assim. Não tinha. Não tinha. Tinha. Só que aí que tá. Tinha. Só que sabe aqueles cenários? A gente ia sair do tarde, porque eu queria chegar antes das 6 pra, né, não escurecer. Eu não era muito de dirigir, né? Então, era uma das primeiras viagens que eu fazia dirigindo pra longe. Então, não, vamos sair cedo, que é pra não dirigir à noite, né? A gente já não conseguiu. Então, a gente já tava chegando lá. Eu olhei e falei, falta 20 minutos pra chegar. São 5h30 agora. Então, Vamos vai chegar dar. A gente no vai horário, chegar né? antes das 6, não vai ter escurecido, tá tudo bem, né? Tinha feito a viagem inteira feliz, deu tudo certo, né? Não acredito, eu, uma pessoa tão zicada, né? Deu tudo certo. Ela falou pra entrar à direita. Aí eu olhei, sabe aquelas cenas de filme de terror? Assim, que tem o caminho entrando na floresta, assim, parece que a floresta tá te engolindo, parece que tem alguém te observando, assim, tudo escuro. Aí eu falei, caramba, é aqui mesmo? Tá bom, né? Vamos lá. A moça do Google falou, me trouxe até aqui. Moça do Google Me falou. trouxe até aqui, né? Não é possível que, né, agora vai dar errado, não. Aí entrei. Aí a estrada, né? Primeiro, o mato começou a invadir a estrada. Cada vez, quanto mais eu ia, e eu olhando assim, falei, Marcelo, a gente não tá indo pra lugar nenhum. A gente tá entrando no meio do mato. A gente tava entrando no meio do mato e eu não via. Eu falei, meu, esse hotel fazenda é ruim, hein? Porque, Ninguém passa por aqui, né? Caramba. E aí, e a gente pagou caro, eu já falei, pronto, né? Golpe. A Marcela falou que eles perguntaram. É quem não pega no microfone. A Marcela falou que eles perguntaram se era acessível. E falaram que era. Aí chegaram lá, não era. É fácil chegar? É fácil. Tá bom, né? Uma das primeiras viagens, assim, dirigindo. Falei, legal, tô confiante então, né? Vamos lá. E aí o mato começou a invadir a estrada cada vez menorzinha, né? Não a estrada ficando menor, o mato invadindo, então tinha menos espaço pra Daqui a pouco passar. você tá andando de lado, assim, né? Não, até uma hora que, assim, eu tinha que andar na linha que divide os dois lados, né? Porque metade de cada lado tava tomado por mato. Aí, de repente, virou pedrinhas no caminho.
E a moça do Google lá, vai, né? A moça do Google. Só vai. Siga 300 metros. Vocês eu não lá. perceberam em nenhum momento que tinha alguma coisa errada? É claro que eu percebi, mas você vai fazer o que a essa altura, né?Ela tá falando pra você com total certeza que é. O robô, você tá falando do robô, Então, entendi. Ela nem gaguejava. Ela falava nem firme. gaguejava. E assim, não tinha uma lâmpada, não tinha nada. Era o caminho e chegou uma hora que não tinha nem mais o caminho, né? Chegou uma hora em que era estrada de terra. E aí a gente foi pela estrada de terra e começou aqueles buracos e o carro chacoalhando, pensando, meu Deus do céu, vai estourar um pneu, vai quebrar alguma coisa aqui, eu só vou encontrar meu corpo daqui a uma semana, né? Porque ninguém passa por aqui aparentemente. Chegou numa hora em que a gente tava assim, no meio do nada. E aí começou a escurecer, não dá pra ver Não enxergava nada. nada. Ela fala assim, chegamos. Meu Deus. Aonde? Chegamos. Aí eu assim... Aí eu parei o carro. Aí eu falei, Marcelo, o que a gente não tá vendo? Eu olhei, aí tipo, mato. Barranco, né? Porque a gente tava subindo um morro. Então, assim, se a gente fosse pra cá, a gente caía, né? Rolava o morro abaixo e não tinha nem proteção, de tão zoado que era o lugar. Chegamos, eu falei, nossa, esse hotel é muito ruim. E aí eu falei, bom, agora eu tenho duas opções. Eu volto ou eu continuo subindo o morro. Só que sabe quando você vê a subida, e bem grande a subida, e chega uma hora em que faz a curva e você não sabe o que tá do lado de lá? Eu falei, o hotel só pode estar lá. E eu não sei se eu quero descobrir o que tem do outro lado, né? E eu não tenho outra alternativa, porque agora eu já andei 15 minutos por dentro desse mato, desse né? mato. A moça do Google deve ter errado por alguns metros, né? Ai, meu Deus, você é tão inocente. E aí eu falei, bom, qual é a alternativa? Fui. E fui, nossa, e olha, aquele foi um dos poucos momentos assim que eu tive certeza que eu ia morrer. Eu olhei e falei, não vai dar. Não vai, porque começou a escurecer e eu te juro, eu não conseguia ver o retrovisor do carro. Eu olhava pra fora, tudo preto, assim, porque não tinha luz, não tinha nada, só tinha gente ali. Não tinha, a única coisa, eu olhava lá pra trás, não dá pra ver nada. Breu total. Se eu freasse, aparecia um vermelhinho do freio, mas era isso. E só dava pra ver pra frente. E não dava pra fazer a volta direito. Vocês dois. E só tava nós dois. Tinha que voltar de ré, já pensou, gente? E aí chegou uma hora que os buracos começaram a ficar muito violentos. Eu falei, o carro vai acabar capotando aqui. São 6, já passou de 6. Tá tudo Já tá à escuro. noite. Até que veio um senhor de moto. Do nada. A única alma viva que a gente viu ali em 20 minutos. Foi um anjo. E olha, eu tenho uma teoria sobre isso, já conto. Ele tava vindo e normalmente, a gente tá no Brasil, né? Nunca que eu vou parar e no meio do nada falar pra um cara de moto, me ajuda aqui. Pelo amor de Deus. Mas eu já tinha aceitado que eu ia morrer ali. Ele apareceu, eu falei, putz, pelo menos se ele me sequestrar, fizer alguma coisa, ele me mata mais rápido, né? Do que eu ficar aqui preso ou cair do barranco, sei lá. E aí eu falei, dane-se, eu vou pedir ajuda pra ele. Parei. Ele chegou, e já começou a história estranha, mas eu naquela situação não tava nem aí. Ele falou, eu trabalhei lá durante 8 anos. Vocês erraram uns 20 quilômetros. Não era pra ter entrado aqui. Vamos lá, eu levo vocês. Aí eu falei, putz, segui uma pessoa de moto, né? E ele foi pelo caminho pelo qual a gente veio, né? Seguiu uma pessoa de moto que você nem conhece, no escuro, você não conhece, Mas meu né? amor. Olha a situação onde eu tô. E aí ele saiu com a moto, ele indo rápido, e eu pensando, eu preciso alcançar ele, só que eu não conseguia correr, porque quanto mais eu acelerava, mais o carro... Balançava. Não, e dava uns barulhos que até doía o coração, assim, né? Eu ficava imaginando o que tava acontecendo do lado de fora. Eu já tava imaginando que eu ia sair do carro quando chegasse lá, ia estar, sabe, o para-choque assim arrastado no chão. Ou com buracos, quebrado. né? Porque, nossa, eu nunca ouvi barulho tão alto, né, de batendo, né, o fundo do carro. E aí eu segui esse cara, e esse cara ia muito rápido, e eu seguindo ele, e eu já não sabia se eu tinha morrido e tava tendo uma, né, alucinação. Já tava chegando no inferno já, né, tendo um pesadelo ali, alguma coisa. Eu seguindo esse cara, até que chegamos no hotel, e era... Cara, a gente realmente errou muito o caminho. E o caminho realmente era acessível. Entendi. Né? Eles não estavam errados. A moça do Google estava errada e eu em segui-la. E aí, quando a gente chegou nesse lugar, ele chegou na portaria e falou, não, encontrei eles perdidos, não sei aonde. Aí eu fui agradecer ele simplesmente fez a volta e foi embora. E ele nem assim parou pra... Não deu nem tempo de dar, cara, obrigado.
Ele nem falou comigo. A única vez que ele falou comigo foi lá atrás, 20 minutos antes, desviou da rota dele, me levou até lá e simplesmente foi embora. Então, assim, talvez esse cara nem exista. Talvez ele seja um espírito, sei lá, alguma coisa aconteceu e ele levou a gente lá, porque deve ser um fantasma. Ele deve ter tentado ir pro hotel, morreu no caminho e agora ele voltou pra poder me Aí ajudar. pergunta, aqui nesse hotel, teve um senhor que trabalhou aqui há 8 anos, durante 8 Não, anos? faz Você acha que- você acha que eu ia fazer 120 essa pergunta? Eu nem quis saber. Eu Aí nem tem a quis foto saber. dele 120 anos atrás, É, né? Aquele... e o hotel tinha mais de 200 anos, Ó lá. então, e tinha, né, história de lugar assombrado dentro do hotel. Eu falei, não quero nem saber, não, deixa quieto. Você vê que os perrengues, eles fazem parte da minha vida, né, eles me perseguem. Aí quando eu falei que eu ia que eu ia viajar, as pessoas já, olha lá, como é que vai se Lá perder vem. hoje? Mas é porque você não ouviu as nossas histórias. Eu acho que a gente concorre. Real. Em viagem também? O Felipe, aliás, faz tempo que eu não falo mal do Felipe. Felipe é uma porcaria de pessoa, entendeu? Felipe é ruim. O Felipe tá aqui. Felipe fala que a gente não pode viajar. Porque não tem viagem que a gente faça que a gente não tenha problema. A gente já levou golpe. A gente já teve pneu furado no meio do nada que não tinha nem acostamento pra parar de noite no Rio de Janeiro, entendeu? Tipo assim, você não tá entendendo. Então eu não vou nem tentar competir. A gente já... Pneu furado de noite no Rio de Janeiro já deu gatilho, já. A gente já chegou num trava na quarto. hora. Sério. Presta atenção. Viagem internacional. Chegamos num hotel que todo mundo tava falando que era maravilhoso. Um monte de problema pra chegar no quarto. Eu paguei mais caro pro quarto. E aí não quiseram dar o quarto porque não tinha o quarto. Aí botaram a gente num quarto horroroso. Aí quando a gente entrou no quarto. E era all inclusive o hotel, né? O Braulio Olha, eu abriu. inocente. Ah, isso aqui Olha. é o espírito da Eu falei inocência. assim, cara, esse hotel... Peraí, hotel é amor, tão peraí, bom. não dá spoiler. A gente chegou no quarto, o Braulio abriu o frigobar. E aí ele pegou, tinha águas e tal, e aí ele viu um potinho de sorvete, um potinho de isopor. Aí ele, que legal, deixaram um sorvete. A hora que ele abriu... Falei, sensacional isso aqui. Serve até sorvete no quarto, mano. A Que hora hotel que ele top. abriu, era comida mexicana podre. Que Nossa, devia mas estar lá, muito sabe-se lá podre, assim. quanto tempo. Tipo, a hora que ele abriu, empesteou o quarto. Não, você não tem... Depois a gente vai contar. Mas vamos pro foco. Você é um cara que nasceu nos bastidores também, né? Sim. Como é que... Tá, depois que a gente não atropelou, a gente destruiu todas as nossas ferramentas? Uhum. Como é que foi? Como Foi que- aí como, o como ponto- você chegou? Tipo, como que você chegou nos bastidores primeiro, né? Então, eu comecei a estudar sobre finanças, né? Porque precisava de um plano para sair dessa situação, né? Para nunca mais estar no meio da lama com as minhas ferramentinhas quebradas. Bonitinho. E comecei a estudar finanças, comecei a estudar outras coisas também, né? Economia, história, comecei a estudar um pouco de política e encontrei, né, Na verdade, eu tinha um professor, né, no ensino médio que incentivava muito a gente a ler. É o professor Rafael Nogueira, que hoje está super famoso, né? Participou do Brasil Paralelo, foi presidente da Biblioteca Nacional. E um dia eu estava lendo um livro sobre economia, o Crash, né? Uma breve história da economia, na faculdade. E aí, sendo que eu fazia engenharia da computação, não tinha nada a ver com economia, mas tava lendo lá, né? Porque Tudo bem, a pessoa queria programar em Pessoa Java focada. e foi fazer... a pessoa né? acabou virando professor de hardware, por que não, né? E aí eu tive uma dúvida sobre a crise de 2008 nos Estados Unidos, lendo lá o livro, e falei, vou perguntar para a pessoa mais inteligente que eu conheço, que era o professor Rafael. Falei, professor, preciso de ajuda aqui com isso aqui, você sabe me explicar? Aí ele falou, olha, eu não entendo sobre esse assunto, mas tem um cara que entende. Eu falei, caramba, né? Esse é o cara mais inteligente que eu conheço. Tem um cara que entende do negócio que ele não entende? Não, porque esse negócio de economia, né, eu não curto muito. Mas tem um amigo meu que gosta muito disso. O nome dele é Ícaro de Carvalho. Vou te passar o contato dele, você pergunta pra ele sobre isso. Aí, abri o Facebook desse tal de Ícaro de Carvalho. Ele fazia lá uns textos sobre economia, sobre política, E os né? textão, sobre né? libertarianismo. E aí tinha lá 2 curtidas, né? A Ana e o Simonsen, né? E ele lá, todo dia, postando. Aí mandei mensagem pra ele, falei, olha, o Rafael me passou seu contato, tem uma dúvida nisso aqui.
Ele, beleza. Ó, lê esses artigos aqui que eles vão te ajudar. Me mandou 18 artigos do Instituto Mises. Você não tem como resumir aí, não, amigo? Aí naquele momento eu descobri que a minha dúvida nem era tão importante assim, nem era tão urgente, né? Eu olhei e falei, obrigado. Ajudou bastante. E abri o primeiro artigo, viu o tamanho dele e falei, nossa, não tô Não com tem mapa mental. não tô com tanta vontade de saber. Eu posso continuar o livro sem saber dessa parte. Mas, né? Pô, legal que esse cara aqui fala, né? Vou segui-lo. Ele falava bastante sobre ganhar dinheiro com internet. Eu falei, pô, preciso ganhar dinheiro, né? Então, vou seguir. E aí começou a ter 3 curtidas, né? Eu, Simon e a Ana. E assim fiquei durante... curtia todos os posts dele, comentar, participar durante um ano inteiro. Chegou num momento em que ele, do nada, me mandou uma mensagem. Você mexe com coisa de informática, né? Aí eu falei, Minha impressora tá desconfigurada. Só faltava. Falei, da última vez que chegaram comigo, pra mim, com esse papo, né? Não deu certo. Aí eu falei, sim. Ele, não, dá uma olhada nisso aqui. Ele me mandou um desenho, né? De um site que era da agência FWD, né? Forward, que era uma agência que ele queria fazer, nunca saiu do papel. Nunca foi forward na vida, né? Nunca aconteceu, mas, nossa, eu achava o nome genial. Eu falava, caramba, queria... Se eu tivesse da ideia desse nome antes, né? Agora, de repente, agora que eu falei, pronto, vamos pegar, mas poderia ter usado. Peraí, preciso fazer um negócio aqui, gente. Dá tempo, né? Antes de ir pro ar, eu vou lá e vou comprar. Procurar aqui. Mas ele me mandou esse desenho e falou, você sabe fazer um site que nem esse? E eu não programava site, né? Eu programava só software para computador offline mesmo, né? Aí eu olhei e falei, sei, né? Sei. Porque nessa época eu já tava tentando, depois de tudo que eu li, né, dele falando sobre empreender, ganhar dinheiro no mercado digital, falei, vou tentar empreender vendendo aquilo que eu sei, né? Que é fazer sistemas para computador. Mas eu não sabia fazer programação web. E eu via que eu também não conseguia vender esses sistemas que eu tentava fazer, mesmo cobrando muito barato. Tava naquela busca do primeiro job, né? Aí ele chegou e falou, você sabe fazer um site que nem esse? Eu falei, sei sim. Aí ele... Já existe, compreende? Não, mas era FWD, vê se... Continuar procurando aqui, desculpa, pode continuar. Mas... Aí ele falou, você sabe fazer? Eu falei, sei. Ele falou, quanto tempo você demoraria pra fazer? Eu falei, umas 2 semanas. Legal. E quanto que você cobraria pra fazer? Aí eu olhei e falei assim, putz, e agora, né? Esse cara tá querendo me contratar pra fazer um negócio que eu não sei. E eu não sei nem quanto cobrar. E eu não sei nem quanto cobrar. Porque eu tava tentando, naquela época, vender sistemas a R$300. Mas assim, sistema que ia me levar um mês inteiro pra fazer. Gente. Né? Um site você faz em 2 dias. E eu falei, caramba, esse cara, né, pelo que eu vejo ele fala tanto não, e que eu fiz R$10 mil com não sei o quê, e eu fiz um pagamento de 15 mil pra não sei quem. Eu falei, pô, se eu chegar pra esse cara e falar que eu tô tentando buscar o primeiro projeto a R$300, ele vai olhar pra mim e falar, sai daqui, pobre, né? E aí eu olhei assim e falei, mas então eu tenho que falar um valor que pra ele me dar moral, mas também não posso exagerar, porque vai que ele acha, né, que eu tô tentando cobrar mais caro porque é ele, né? Porque é ele. Na época ele não era ele ainda, né? Mas pra mim era, né? Em relação à minha situação. Ele já mostrava que você era um terço das curtidas dele. Um terço das, né? Tem que dar moral também, né? E aí eu falei assim, olha... Eu pensei, tá bom, vou falar uns 2.500. Aí na hora que eu fui responder, ele me deu aquele gelo, assim, o medo, assim. Eu falei, não, vou colocar 2.000. Eu falei, olha... faço por R$2.000. Aí ele falou, maravilha, tá contratado, porque o lugar que eu fiz o orçamento falou que era 7, eu já tinha aceitado. Eu falei, putz, que droga. Podia ter falado que era 5, 6 e ele ia pegar do mesmo, mas... Aí ele falou, não, beleza, vamos fazer por 2 então. E aí lá fui eu. Descobri como faz. Descobri como é que fazia. E no fim das contas nem saiu esse site, né? Então, mas aí eu pude... aprender, né, em primeiro lugar e fazer, e novamente, eu sempre tive essa capacidade de aprender as coisas rápido e fazer rápido, né? Sempre fui muito dedicado nas coisas que eu queria aprender. Então, só um parênteses, não é que você não entregou, você entregou, só não foi ao ar. Não, eu entreguei. Viu? Ele entregou. Eu entreguei. Só não foi pra frente, né?
E eu acho que eu nem recebi, inclusive. Vou cobrar o Ícaro. Mas eu também nem lembraria, nem tive tempo pra parar pra pensar nisso, porque assim que ele viu esse site, e tinha sido, sei lá, melhor do que os que tinham feito pra ele antes, né? Olha que coisa incrível, né? O Mauri sabia que eu nem sabia fazer, mas aprendi. E aprendi muito bem, pelo visto. Ele chegou e falou, não, tem outros então, porque tem cliente meu que tá precisando, então eu vou trazer pra você. E aí começou a vir, não, porque ó, esse cliente aqui precisa de um site, quanto que é esse aqui? E aí eu, assim, né, sei lá, R$1.000. Beleza, tá aprovado, então vamos lá. Eu, meu Deus, R$1.000. Eu tava ganhando R$800 agora há pouco, mês, né? e tentando arrumar um negócio que ia demorar um mês pra fazer, que ia custar R$300 pra poder complementar e pagar minha faculdade. Agora eu falei R$1.000 pra esse cara aqui, um negócio que eu vou levar uma semana pra fazer, ele já topou de primeira. E aí vinha outro, 1.500. Não, beleza, tá aprovado. E era tudo assim, no chute. Qual que? No chute. Qual que é o fim disso, né? Quanto falta aí pra completar a fatura do cartão? 1.500. É 1.500. Não, mas você sabe que tinha uma época que tava assim já. Tinha uma época que, não, ó, tem esse projeto aqui pra fazer. Eu pensava, pô, eu precisava comprar um celular novo. Quanto que é o celular? Então, não, dá pra fazer tanto? Dá, beleza, então vamos lá. Ia fazer. E foi assim que eu fui evoluindo, né, no mercado, e chegou num ponto onde... E é engraçado, né, porque naquela época em que eu tentava vender o site a R$300, eu provavelmente tentava vender sem confiança alguma, né? E é engraçado o que a confiança pode fazer por você, porque eu tenho certeza que se eu chegasse para aqueles clientes que eu tentava vender a R$300, eles me diziam não. Depois da confiança que eu adquiri, eu chegasse e falasse, 2.000, 3.000, 4.000, eles iam fechar. Porque no fim das contas era eu que não tava acreditando, né, na minha capacidade de fazer. A partir do momento que a coisa começou a acontecer, eu fui acreditando e, é isso aqui. Não, mas não dá pra baixar, pô, não dá. Não, então vamos fechar. Nunca que eu ia falar isso. Eu ia olhar e falar, você quer o quê? De graça? Não, faço, beleza, né, experiência, portfólio, faço. Então comecei a fazer e o Ícaro me trazia muito projeto. E eu também comecei a pegar muito projeto por fora. Porque eu gostava muito da forma como ele escrevia, ele falava muito sobre política, eu já estudava sobre política antes, e eu comecei a escrever também. Eu fiquei uns 5 anos no Facebook fazendo post sobre política todo dia. Todo dia arrumava briga com alguém. Normal. Né? E não tava nem nesse clima de eleições que tá agora, né? Era antes. Então imagina se eu ainda estivesse lá agora. E acontece que por causa desses textos, né, as pessoas me seguiam e tinha muito empresário que me seguia. Então eu ficava ali a semana inteira fazendo post sobre política, as pessoas curtindo. Chegava um momento que eu compartilhava, né? Nossa, eu fiz esse site aqui pra entregar. Aí uma das pessoas que tava me seguindo por causa de política chegava e falava, pô, tu faz site? Eu tô precisando pra minha empresa. E aí eu falando sobre um assunto, eu comecei a vender um negócio totalmente nada a ver, né? Mas é porque era o mesmo público, digamos assim, né? E aí chegou num ponto onde eu já tava ganhando muito dinheiro, mesmo sem precisar das indicações do Ícaro, né? E ele também começou a se envolver com outros projetos que tomavam mais tempo, por exemplo, o próprio Brasil Paralelo, né? E teve uma época em que, nessa época eu já tava, só de projeto que eu pegava, por causa das pessoas que me seguiam no Facebook, né? Eu já tava ganhando 15 mil por mês vendendo site. Só que assim, né? Trabalhando de... Camelo. Não, eu levantava, acordava 11 da manhã, você vai olhar e falar, pô, acordava 11 da manhã, né? Que bom, mas é porque eu acordava 11 da manhã e ia trabalhando até as 5 da manhã do dia seguinte. Tinha dia que chegava às 5 horas da manhã, eu olhava e falava, eu tô com um pijama que eu dormi, que eu levantei 11 da manhã ontem, e eu tô aqui ainda, eu almocei. Não levantei mais daqui, fiquei aqui esse tempo todo fazendo site. E trabalhei pra caramba. E o Ícaro também trabalhava pra caramba. Até que teve um dia que ele chegou e falou assim, cara, eu tô com esse projeto aqui de abrir uma escola, né? Uma escola de marketing digital. Eu já tenho um nome bom no canal, né, do YouTube, o Novo Mercado, que é um canal de finanças que eu tenho. E eu quero reaproveitar esse nome pra escola. E aí eu fiz um orçamento, né, eu fiz um orçamento com uma empresa, né, que faz sistemas e tudo mais, e, pô, ficou meio caro. Você gostaria de fazer, sei lá, uma porcentagem, né, dividir, vamos entrar numa sociedade aqui? Eu falei, vamos lá, né, claro, por que não?
E A empresa E- deve sentir tanta raiva até hoje E, disso. e começamos o Novo Mercado. Assim, ela não sentiria raiva durante muito tempo, porque o Novo Mercado ficou com 100 alunos durante 4 anos, né? E nessa época em que ele me convidou, eu ainda não fazia 15 mil por mês. Tava lá no começo, né? Tava fazendo 15 mil por mês já no final. Como assim final, né? Porque teve uma hora em que eu parei de fazer sites, que foi a hora em que eu já não aguentava mais aquela rotina. O Ícaro já não aguentava mais a rotina dele. O Novo Mercado virou o ano com 100 alunos, né? Era pro ano de... Eu não lembro se era 2018 ou 2019. E ele olhou pra mim, era só nós, né? 4 anos em que ele dava aula e eu fazia todo o resto, né? Eu mandava os e-mails, eu fazia o suporte, eu adicionava... Pra você ter uma ideia, naquela época a gente não conhecia Hotmart. Eu fazia o sistema, e eu tinha um banco de dados improvisado de liberação de acesso de aluno, que eu nunca tive tempo de melhorar esse banco de dados, então todas as inserções e remoções eu fazia manualmente. Meu Deus. O programador que ouvir eu falando isso, ele vai querer me bater. Mas toda vez que alguém assinava o Novo Mercado, eu tinha que abrir um arquivo, mudar, colocar lá o nome e o e-mail da pessoa para poder liberar no banco de dados, subia para o servidor e voltava para a pessoa para avisar. Só que era um processo demorado. Então dava muito. E aí, quando alguém atrasava um pagamento, eu tinha que ir lá, retirar a pessoa do banco de dados. E aí eu tinha um bloco de notas onde eu deixava ali cada pessoa que já tinha passado para eu poder ter referência de. Ah, deixa eu ver se essa pessoa comprou outro produto antes, para eu poder adicionar ela no. Porque tinha mais de um produto, né? Pra eu poder adicionar ela manualmente. Era um inferno. Era uma das piores coisas que eu fiz. Mas foi assim até a gente sair pra Hotmart. E a gente virou, né, esse ano com 100 alunos. Ele chegou assim em janeiro e falou pra mim: Ah, cara, eu não aguento mais. Eu tenho que escolher, né? Ou eu continuo com a escola, né? E ele tava chateado com a escola, porque já tinha acontecido dele dar aula pra um aluno só. Teve uma vez que ele ficou 3 semanas sem dar aula. Nossa, me dava até dor de barriga, assim, porque me dava uma agonia. Porque chegava quarta-feira, né? Na primeira quarta, ele chegou e falou: Ah, não vou dar aula hoje. Tô desanimado. Aí. Pô, mas e os alunos, amigo? Não, e aí os alunos, os 100 alunos, chegavam na página pra perguntar cadê a aula e quem é que tava na página pra responder? Eu. Adivinha. Então eu tinha que explicar pra todas as pessoas. E aí na segunda semana ele também não apareceu. Eu falei, meu Deus do céu. E eu me sentia mal, né? Porque parecia que a culpa era minha, assim, né? Eu me sentia como se a culpa fosse minha. Não parecia, mas eu me sentia, né? Ter que ficar explicando pra pessoa que. Não vai ter aula hoje. Acabou a luz, gente, acabou a luz. 3 vezes seguidas. Teve uma época, inclusive, que eu fiz uma aula, né? Se você for ver lá no... Acho que ainda tá no ar, aula 68. Eu tô parecendo um cotonete lá, que eu era magro, né? Então, magro, cabeçudo, assim. Tô lá dando minha primeira aula no mercado digital. E... Nossa, suei tanto pra fazer aquela aula, você não tem noção. E eu não tinha equipamento, né? Então eu fiz no meu notebook, com uma webcam, e eu não tinha nada pra colocar ele na minha altura. O meu quarto tava em reforma, então eu fiz no sofá da sala, e pra servir de apoio pro notebook, pra câmera ficar na minha altura, eu coloquei 2 cadeiras e o notebook apoiado na parte de trás aqui, sabe? Super seguro. Super seguro. Então eu tava suando de medo de dar aula e medo do meu notebook cair, quebrar e eu não ter como trabalhar. Mas deu tudo certo, felizmente. E foi bom porque também meio que eu vi que, bom, aulas online eu consigo fazer, apesar do perrengue, né? E aí teve um dia que ele chegou e falou: Cara, então, eu tô cansado, tô vendo que também você tá trabalhando muito. Como que... Se a gente fosse... Eu tenho que escolher entre um dos dois, né? Ou eu sigo com os projetos que eu tô fazendo, ou eu sigo com o Novo Mercado. O que você acha? Eu falei, olha, cara, a gente tem 100 alunos, a gente gosta, né, de fazer o que a gente faz na escola, e as pessoas gostam muito da gente, elas gostam muito da aula, a gente tá mudando a vida das pessoas, e é uma renda recorrente, né, me faz, né, muito bem, então eu gostaria de continuar, mesmo que tivesse que abrir mão de projetos e me dedicar mais a isso. Aí ele falou, quanto que você acha que tava bom pra você de alunos, né? Se a gente se dedicasse pra isso, quanto que tava tranquilo pra você não precisar mais pegar nenhum projeto por fora? Eu falei, da parte que eu recebo, né? 300 alunos, eu não preciso mais pegar projeto de site pra fazer. Ele falou, 300 alunos pra mim também. 300 alunos eu não ia precisar dos projetos que eu pego por fora.
Falei, tá, então vamos tentar, vamos colocar a meta. Se no final, aí não lembro se é 2018 ou 2019, no final do ano a gente tiver 300 alunos, a gente continua. Se não, a gente fecha a escola. Legal, então até dezembro 300 alunos. Isso foi em janeiro. A gente conseguiu chegar na meta no começo de março. Porque antes a gente não se dedicava ao marketing da escola, agora a gente está se dedicando. Aquele ano, se não me engano, a gente terminou o ano com 13 mil alunos. 13 mil? E a gente esperava 300. 300. Então, foi um pouco melhor do que, do que a gente esperava. E foi aí também que eu percebi, né, que e aí eu tive essa proximidade também maior com os alunos, que era o Edu do suporte, né, o cara que as pessoas falavam. Eu acho que, eu não lembro se nesse período o Ícaro me chamou para dar mais alguma aula, mas eu estudava as aulas, eu fazia resumos muito legais, e o Ícaro não gostava tanto de falar com as pessoas mais iniciantes, né? Ele gostava dos assuntos mais complexos, né? Mais complexos naquela época, que Mais hoje em dia seriam super desafiadores, simples, né? Uhum. E aí eu ficava fazendo conteúdo pro pessoal que tava começando, ajudava muita gente no suporte, até que eu olhei e falei, deixa eu fazer, né, tá dando certo, vou fazer um Instagram também. Na época que ele foi pro Instagram, né? Vou fazer Instagram também e vou começar a ajudar o pessoal mais iniciante. E aí eu comecei a minha própria carreira como infoprodutor, né? Sair dos bastidores. Às vezes dói, né? Não, mas eu quero falar uma coisa sobre os alunos. É uma coisa que eu sempre tento bater na tecla pros meus próprios alunos da teoria prática, porque, cara, pouco importa quantas pessoas têm te assistindo. Você tem que entregar o teu melhor. E isso é uma coisa que eu sempre tento fazer com que eles tenham a consciência. Até mesmo, eu não sei com quem que a gente tava gravando o podcast, eu não vou lembrar. Mas essa pessoa, ela dava, os meninos da engenharia ambiental. Gente, é muito difícil esse podcast, muito difícil esse podcast. Eles davam muita aula presencial, e aí eles enchiam uma sala com 30 pessoas. E aí você faz hoje uma live com 30 pessoas, nossa, é um fiasco. Cara, imagina 30 pessoas, né? E tipo, uma pessoa te assistindo, você tem noção do que aquela pessoa parou a vida dela pra te assistir? E eu falo isso muito pros meus alunos, eu falo, cara, valoriza essa pessoa. Tipo, dá o teu melhor, porque aí ela vai ter mais resultados. E ela tendo mais resultados, ela vai conseguir te gerar mais resultados, porque ela vai ser uma super prova social. E eu vejo muitas pessoas desanimando por causa disso, né, amor? Uma coisa que eu queria te perguntar, a grande virada, assim, de chave ali... Só uma coisa, você mudou o assunto que eu tava falando? Não. Porque você percebeu que eu tava falando uma coisa importante. Não, Ele vai perguntar, então a virada de chave foi quando você tava no meio do mato. Mas esse negócio de se preocupar com os alunos. Mas vocês sentiram, assim, que a partir da hora que vocês se dedicaram para os alunos, ou foi mais para o marketing, ou qual foi ali o momento... Eles se dedicaram pro negócio, amor. Pro negócio, foi mais pro marketing em si, porque as aulas mantiveram na mesma qualidade. Eu tava respondendo as pessoas do mesmo jeito que eu sempre respondi. Então, e eu fazia um suporte assim bem... Nossa, eu perdia muito tempo com o suporte. Perdia não, né? Investia no fim das contas, porque tá lidando com pessoas. Mas eu era daquele suporte assim que a pessoa chegava e falava, olha, eu vou ter que pausar a assinatura porque a minha esposa tá doente e eu vou no médico com ela daqui a 15 dias e eu não sei como é que vão ser as coisas. E aí eu anotava na agenda, assim, perguntar daqui a 15 dias como é que está a esposa, mas não pra tentar, não, vamos retomar a assinatura então, mas... Se preocupar. Se preocupar com a pessoa, né? E acho que também, aliás, tenho certeza que isso foi o que fez com que eu pudesse começar a minha carreira como infoprodutor, porque se eu não tivesse esse cuidado com as pessoas, eu só seria mais um, né? Mas é verdade, esse negócio, inclusive, de se dedicar ao negócio, uma hora a gente tem que decidir. Uhum. Porque, por exemplo, eu mesma, eu trabalhei exclusivamente com americanos por 3 anos. Desde 2013 até 2016, eu fiquei só com o mercado americano. Aí, quando eu comecei a trabalhar com o mercado brasileiro, eu fiquei um pouco lá, um pouco cá. E aí, teve um momento em que eu falei, cara, se eu não me dedicar ao mercado brasileiro exclusivamente, eu não vou conseguir. Porque são culturas muito diferentes, são estratégias muito diferentes. Então, tipo, você tem que abrir mão de uma coisa pra você investir na outra, que às vezes ela é tão novinha que você não vê potencial. Mas se você não investir, você nunca vai saber onde ela pode chegar.
É legal falar isso porque muitas vezes as pessoas ficam presas quando elas têm que tomar essa decisão, porque elas acham que elas só veem o mundo perfeito que as pessoas colocam no Instagram, né? Então elas acham que tudo corre perfeitamente bem sempre, né? E, por exemplo, eu mesmo também já tive que várias vezes tomar essas decisões de abrir mão de uma coisa em prol da outra. Aquela não foi a primeira vez. Inclusive, eu tive que tomar a decisão de sair do novo mercado, né? Com a escola no auge, para poder me dedicar ao meu negócio. E era uma baita, né, de uma decisão difícil, porque, poxa, eu tô aqui no lugar que eu tô há 5, 6 anos, construí do zero, fui a primeira pessoa, depois do Ícaro, né, obviamente, que foi quem fundou, cofundei com ele, estou aqui desde o começo e tem 40 mil alunos aqui, e a minha cara tá em várias dezenas de aulas aí, e por outro lado eu tenho 2.000 alunos meus, né, que vieram exclusivamente pros meus produtos, e eu tenho que escolher, né, eu fico na empresa a qual eu devo tudo, onde eu cresci, onde eu aprendi a maior parte das coisas que eu sei, que eu construí do zero, ou eu atendo os meus alunos, que eu também construí do zero, né, que eu também adoro, conheço a maior parte pelo nome, então foi uma decisão difícil. Agora, por exemplo, eu tô num período de fazer outra decisão difícil, né? Porque eu criei uma agência e chegou num momento em que a minha agência de marketing digital tá tomando muito tempo e eu tenho que decidir entre a agência e os meus infoprodutos, né? Porque eu também tô com saudade, eu sinto que a minha produção poderia estar muito melhor e aí eu vou ter que treinar alguém para deixar no meu lugar cuidando da agência para poder de novo focar nos meus alunos. Então, não é uma coisa assim, É fácil. não é um caminho fácil, não é um caminho tranquilo, não é esse caminho maravilhoso que todo mundo pinta, né? Na verdade, o caminho é maravilhoso, mas não é, Não é fácil. Né? não é fácil, né? Não corre tudo Perfeito. perfeitamente, tudo bonitinho, tudo sem nenhum perrengue, não, toda vez você Não é tem igual que, o sol que posta nas redes sociais. você né? sempre É. tá tendo que tomar decisões difíceis, né? É engraçado. Você falando isso de mundo lindo. Desde que eu comecei a aceitar que, cara, eu vou falar do sucesso do cliente, dane-se se as pessoas querem saber ou não. Se tiver uma pessoa que quiser saber, já tô feliz. E eu comecei a bater muito nessa tecla e eu recebia muito direct de muitas pessoas falando assim, nossa, mas você só reclama, né? Eu falei, eu tô mostrando a realidade. Tipo, esfregar a realidade na cara das pessoas é difícil, porque ninguém esfrega. Ninguém esfrega a realidade na cara das pessoas, mas é importante você fazer isso. Porque senão, as pessoas nunca vão crescer. E elas nunca vão entender onde elas estão errando. Tipo, quando você tava falando de cobrar R$300 e tal, eu tava falando pros meus alunos da formação. Que, tipo, a última consultoria que a gente fechou foi 220 mil. De info, tipo, um infoproduto. Pra gente avaliar um infoproduto. Tipo, eu consegui fazer isso por todo o caminho que eu percorri, que não foi fácil. E eu acho importante mostrar para as pessoas que não é fácil. Mostrar para as pessoas que a gente tem dificuldade, que a gente bate a cabeça, que a gente sofre. Porque senão elas chegam lá e acham que é lindo. Tipo, esses dias eu não sei com quem eu tava falando, acho que um aluno, acho que foi o Mauro que falou, eu não sei. Um aluno meu, que é da teoria prática e foi pra formação CS digital. E ele falou, cara, eu descobri que não é fácil assim. Eu falei, não é fácil. As pessoas que falam que é fácil, não é fácil. É muito mais fácil do que o mundo normal, né? Do mundo offline, mas não é fácil. Mas você fazer um pedido de vendas falando assim, compra o meu produto, daqui a um mês você vai estar faturando 1 milhão, cara, é mentira. Não vai acontecer. E eu já perdi muitas vendas por causa disso, mas eu não vou ficar mentindo pras pessoas, sabe? Só pra vender. Não, eu falo a verdade. Eu acho que isso é uma coisa importante. Você trazer as pessoas pra realidade. Cara, não é um mar de rosas, é difícil, é desafiador, mas é incrível. É que, na verdade, assim, vai ter desafios tanto se você trabalhar no CLT quanto no digital. Só que no digital, você vai ter um caminho ali difícil, mas vai ser prazeroso de maior depois escala. no final. Então, esse é o lado gostoso. Que você vai ter dificuldades igual todo mundo, mas lá na frente vai recompensar isso, né? Uhum. Só que a galera só vende só a parte que recompensa, né? E vai fazer um Instagram só das coisas ruins, né? Assim, a turma eu só tentei, as pessoas que tentaram, elas quiseram me cancelar algumas vezes. algumas Só posta vezes. foto bonita, só as melhores fotos, só as melhores coisas. Devia fazer um Instagram só da rede social que dá errado. Se quiser ver perrengue, pode ir lá no meu, que é quase todo dia. Assim, Não, mas não é isso. É que o Braulio, ele tem uma
tara de tirar umas fotos minhas que você não tem noção. É assim, eu juro, são as piores posições possíveis, nos piores momentos possíveis. Ele tá lá tirando foto minha, entendeu? Eu não Isso aqui sei. pode servir pra alguma coisa um dia. Tipo, se eu postasse. Gente, comenta aqui embaixo se você quer ver essas fotos. A gente pode até criar um novo Instagram. De repente, o ponto que roubaram. Depois a gente fala. Fotos do Braulio, né? Fotos do Braulio. Gente, é sério, ele tira uma foto muito louca. Enquanto as pessoas se especializam em tirar fotos cada vez melhores, ele se especializa em tirar fotos cada vez piores. Não, Cada as vez fotos mais. deles são boas, mas os momentos não são aceitáveis, entendeu? Tipo, não são adequados. Tipo. Bom, depois eu te mostro umas fotos pra você ver. Tem a uma na situação. Disney que ela tá sentada assim com um pacote de salgadinho assim, ó. É isso. Pensa. Não, presta atenção. Estamos no dia 31 de dezembro no Magic Kingdom. Imagina o meu amor por ele. Porque ele quis estar lá, eu fui estar lá com ele no dia 31 de dezembro. Você entendeu? Tipo assim, a Praça da Sé às 6 horas da tarde não é tão cheia quanto aquilo. Tipo assim, eram 8 horas da noite, a gente tinha que jantar, porque, né? Enfim, porque depois a gente tinha que se deslocar do parque pra ir pro show de fogos, porque tem que chegar lá cedo, porque senão você não vai ver nada. Eu não tinha lugar pra sentar, a gente sentou num cantinho espremido, aí eu tava, tipo, toda amassada com a bandeja, tentando morder um hambúrguer e comendo batata frita, e aí ele pega de cima e tira uma foto minha, eu só tô olhando pra ele com batata frita molhada do ketchup. E ela descobrindo essa foto nos stories dela depois, né? A melhor parte, assim. Quem não vê o glamour, aí depois tá lá. Ela, o cesto de lixo atrás aqui, e batatinha, e vai. Ó, tá top. Perrengue chique. Eu vou tentar até achar essa foto. E conta uma coisa, vamos pro foco, né? O foco é... O que você acha que a pessoa tem? Qual a principal habilidade que ela precisa ter pra trabalhar no digital? Nossa, olha, tá muito... Inclusive, quando a gente tava falando dessa questão das pessoas acharem que é fácil, tá muito difícil pra quem contrata. Não sei se vocês têm essa mesma experiência no digital. Então, com todo mundo com quem eu falo, tá todo mundo tendo problema com mão de obra do digital. Inclusive, pra minha agência, eu comecei a contratar pessoas do mercado tradicional. Essa é a coisa boa. Porque justamente por causa dessas promessas, né, que as pessoas chegam no digital. Por exemplo, já aconteceu de alguém que trabalhava pra mim, está ganhando 10 mil reais por mês para fazer uma função que no mercado tradicional ia fazer por 1,5, 2. E isso com... isso com... E agora eu me perdi. Com 1,5, 2. Isso com as... Desculpa, gente, é que eu precisava mostrar a foto, entendeu? Eu fiquei chocado com a foto. Com as comissões, né, que a pessoa ganhava. E a pessoa pedir demissão. Eu falei, pô, mas o que aconteceu, né? O que tá errado? E a pessoa, não, eu vou tentar vender infoproduto. E não deu certo. A pessoa não tinha nem audiência e quis largar tudo pra poder tentar. Por quê? Porque foi seduzida pela ideia de que fazer 6 em 7, fazer 7 em 7 é muito fácil. E que aquilo ali que ela estava ganhando muito acima do mercado não tinha valor nenhum, né? Enquanto ao mesmo tempo eu lembro eu lá, né, ganhando 810 reais, pegando 4 conduções por dia, né, 2 horas de ônibus. Então, falta bastante dessa noção pro pessoal do digital, principalmente porque tem um pessoal muito jovem que nunca nem teve trabalho no mercado tradicional. Não sabe como é. Não tem nem carteira de trabalho. Não tem nem carteira. A pessoa não sabe, por exemplo, como é a dinâmica com o seu chefe. Se ela recebe uma ordem, ela não pode receber uma ordem, ela tem que receber pedido, né? Eu não sou de dar bronca nas pessoas, né? Acho que, sei lá, eu consigo contar nos dedos quantas vezes que... Provavelmente menos de 3, na verdade. E eu não sou de dar bronca nas pessoas, mas já aconteceu, por exemplo, de a gente estar trabalhando para mim e um cliente trazer um feedback negativo e a pessoa falar, não trabalho mais com esse cliente. E eu ter que mandar a pessoa embora porque eu preciso que ela tenha do cliente. Por quê? Porque a pessoa não tem não sabe nem receber um feedback negativo, né? Então, você pergunta, mas como o que a pessoa precisa para trabalhar no digital? Sinceramente, ela precisa ser minimamente profissional hoje. Eu comecei a falar bastante de
Eu já falei bastante de infoproduto, né? Ensinando as pessoas a fazer infoprodutos. Hoje eu tenho falado mais de prestação de serviços. Justamente porque, para todo lado que eu olho, eu percebo que se você for bom no que faz e boa pessoa, no sentido de você tratar os outros com respeito, de você ter humildade na hora de aprender as coisas, saber receber um feedback, se importar, né, de fato, né, com o trabalho que você está fazendo, com o sucesso do que você está fazendo, né, em trazer sucesso para o cliente, não só fazer o que você tem que fazer. Se você tiver isso, aquela frase, né, que o Ícaro sempre usou, né, de não existe concorrência, não vai ter concorrência para você, porque a coisa tá feia. É impressionante. Teve um caso que o cara se candidatou pra uma vaga, ele mandou por direct pra mim, e olha que eu nem tenho muitos seguidores. E aí o cara mandou por direct, eu queria trabalhar, prestar esse serviço X aqui pra você. Eu falei, pô, me chama no WhatsApp pra gente conversar que eu tô precisando. E a gente vai desenrolando. Tá, tô conversando com o cara, tava ali em semana de lançamento e tal. E aí, do nada, eu tô pra responder ele, que eu até gostei do serviço que ele fez. Aí eu recebo de novo um direct, com o mesmo script que ele tinha mandado do início. Ele falou, cara, eu acho que ele não tirou eu nem da lista de transmissão dele. Ele falou assim, oi, eu sou fulano de tal. Eu vi que você tem uma agência, você gostaria que eu prestasse serviço? Enquanto eu tava negociando com ele no No Instagram, ele se candidatou de novo. No WhatsApp, ele se candidatou de novo ali. Então, assim, as pessoas estão, assim, dando Ctrl-C, Ctrl-V em tudo. E Elas não sabem nem quem você é, o que você faz. E aí, às vezes a gente manda ali pra pessoa preencher um formulário, e aí elas estão perdendo um pouco da noção do valor, do preço, assim, do negócio. Porque às vezes a pessoa chega assim, eu aceito, sei lá, 40 mil reais e mais 15% do seu lançamento. Tipo... Aí eu falo assim, cara, nem eu não ganho isso. Depois de pagar imposto, pagar tudo, nem eu não vou tirar isso daí. As pessoas estão perdendo um pouco essa noção dos números. Eu já fui fazer um orçamento com um designer para ele poder fazer o design da comunidade do Edu, né, que é o meu produto principal. Ele falou, olha, 50 mil ou 25% das vendas do produto. Ok, obrigado. Obrigado. Imagina, né, o designer, você pagar 25% das vendas para ele. Cara, não pagaria nem pra alguém coproduzir esse negócio pra mim. Imagina se, né, as pessoas estão perdendo muita noção. Totalmente. E isso é uma coisa, você falou de procurar no mercado tradicional, o que eu vejo no digital. As pessoas, elas querem trabalhar pra você pelo preço que elas querem ter a liberdade que elas teriam se elas tivessem o negócio delas, elas não querem responder por ordem, elas querem fazer quando elas querem, do jeito que elas querem. E se não é assim, não tá bom, eu vou embora. Tipo, eu falei pro Braulio. E ainda se dá um feedback, ainda fala assim, nossa. É grossa. Não, parece que você tá pedindo um favor, né? Não é o que você tá pagando pra pessoa fazer. Você tá pedindo um favor. E não tem aquela também sensação de, nossa, eu vou fazer o meu trabalho da melhor forma possível, não só porque eu quero que a empresa dê certo, o projeto dê certo, mas também porque, poxa, é o meu nome que tá ali, né? Eu penso, por exemplo, quando eu fazia site pras pessoas, por mais que um cliente me contratasse e pedisse que eu fizesse um site simplesinho, que era só pra ter, que, sabe, que é aquele, só pra existir mesmo, eu fazia o melhor que eu podia, porque, O meu aquilo nome. ali é o meu nome que tá ali. Eu vejo que as pessoas do digital, elas não têm essa consciência hoje. Não. Sabe? Infelizmente. Elas apenas estão pensando assim, tá, se eu estiver aqui, e nossa, pra mim, isso é horrível, porque como eu passei a maior parte da minha vida profissional na internet no novo mercado, as pessoas olham pra mim, elas enxergam uma escada, né, na verdade, elas não enxergam o Eduardo, né? Elas enxergam uma oportunidade de falar, não, trabalhei pro Edu do novo mercado e poder arrumar um outro trabalho depois, ou vender um infoproduto, tipo, não, eu fui o designer do Edu do novo mercado, então eu posso ensinar você design, sabe? Então, é complicado, assim, e as pessoas não estão nem aí pro nome delas, elas só querem, essa aqui é a próxima parada para que eu consiga chegar nesse objetivo. E tudo bem, né, porque normalmente a gente faz um planejamento, né, da nossa vida, né, e eu quero chegar nesse objetivo aqui em tal momento, tudo bem, mas não usando as pessoas, que nem o Yoshi do Mario, lembra que você ia pular assim e jogava o Yoshi lá pra lava do Yoshi! e você conseguia chegar na plataforma e o Yoshi morria. As pessoas enxergam as outras no mercado hoje assim. Eu lembrei de uma história muito boa. Inclusive, faz tempo que a gente não fala do Gui. Vamos botar o Gui aqui?
cabe o Gui aqui, Ale? Olha, A pessoa não tá nem olhando na tela pra ver se eu tô aparecendo. Depois eu fico desfocada. Vou botar o Gui aqui Olha, entre só nós, filma. então. Então, o Gui é o meu contador. E tipo assim, sério, ele mudou minha vida em termos de contabilidade, porque eu já caí em muita cilada. De empresa que é conhecida como a melhor e maior do mercado, que me prejudicou muito. Então eu falo, cara, tem que ter um contador de confiança, no caso é o Gui. Se brincar, foi a mesma que me ferrou. Com certeza, não tenho nenhuma dúvida. A gente fala sobre isso daqui a pouco. Então tem o Gui aqui. Eu fiz uma parceria com... Vamos supor que eu fiz uma parceria com você. E aí você tem a sua empresa de contabilidade, eu tenho a minha. Você acredita que os seus contadores me colocaram no portfólio deles só porque um dia eu entrei em contato com eles pra pedir uma nota, eles falaram que prestaram um serviço pra mim. Tipo, eles... E não é só isso. Tá, se fosse só isso, já era horrível. Mas eles me colocaram no site deles e eles me marcavam nos stories falando, ela é nossa cliente. Tipo... Eu sou cliente, é dele que eu sou cliente, entendeu? Cadê o Gui tá aqui? O Gui tá aqui, entendeu? É dele. Porque as pessoas usam o seu nome, às vezes você nem sabe quem que são as pessoas. Eu demorei acho que uma semana pra saber quem eram aquelas pessoas que estavam falando que eu era cliente. Eu falei, mas eu não sou cliente desse povo. Aí que eu descobri qual era a ligação. Mas, aí você fala, tipo... Eu tenho uma melhor. Qual? Uma melhor que um designer se candidatou pra trabalhar. E aí, eu fui olhar o portfólio dele. Tava lá que ele prestava serviço para um especialista nosso. Tipo, Que meu legal. portfólio. Aí tava lá. Qual é o especialista? Depois a gente conversa sobre Eu isso. tô curiosa. Aí o que aconteceu? Eu fui chegando no especialista. Você já trabalhou com esse cara? Eu não sei nem quem que é. Aí eu falei, olha só. Tipo, o cara já tá mentindo logo na entrada já. E pro E especialista ainda não nosso. investigou nem quem era a agência, quem a agência lançava. E aí colocou lá de capa, assim. E era o primeiro, que era pra chamar atenção. Chamou. E aí chamou. Só que chamou negativamente. Porque a gente conhece. Porque... Não, recentemente teve um rapaz que mandou um textão, assim, né, se candidatando a ser copywriter pra mim. E aí eu tava mostrando, né, uma foto depois de que eu fiz a cirurgia, né, no meu joelho. Eu fiz recentemente. E aí postei uma foto assim, tô me recuperando. Aí ele pegou e respondeu assim o story. Nossa, que pé feio, hein? Aí depois ele mandou assim, você viu minha mensagem ali em cima? Do pé feio, vi. Aí foi a hora que eu pesquei a solicitação de mensagem, né? Aí abri a solicitação de mensagem, você viu minha mensagem ali em cima? Aí eu olhei a mensagem de cima, nossa, que pé feio. E a mensagem de cima, eu sou copywriter, não sei o que, não sei o que. Ótima forma de... Começou muito bem a relação profissional. Mas sabe o que é um que é pior? E tipo assim... Aí, isso é uma coisa até pra você levar pros seus alunos, porque é uma sacada. Esse episódio tá sendo perrengues do digital, Não, né? lavagem de roupa suja, lavagem de roupa suja. Não, e a gente vai ter que fazer um podcast depois do podcast só pra poder Fala contar as coisas que a gente não pode contar no podcast, né? Eu tô fazendo uma lista mental aqui, já tô calculando 2 horas aqui de papo depois. O que acontecia muito? Tipo, quando eu fiz o da teoria prática, eu gravei sozinha, eu editei, eu criei a página de vendas, eu fazia o suporte. Eu fiz tudo sozinha, em casa, pra mostrar pros meus alunos que eles poderiam faturar milhões fazendo sozinhos. Porque se eu fizesse no estúdio, teria muita hipocrisia. E aí, eu fiz a página de vendas. E eu recebi várias vezes direct de pessoas falando assim, eu percebi que a sua página de vendas tá muito amadora. Então eu quero te oferecer tal. E, tipo, cara, você nem pesquisou pra saber por que a minha página de vendas tá daquele jeito. Você sabe que fui eu que fiz? Você sabe se você tá me magoando? Lógico que não. Eu quero mandar a pessoa enxugar gelo na rampa. Enfim, mas, cara, pesquisa a pessoa, acompanha. Eu sempre falei, cara, acompanha a pessoa pelo menos 1, 2 semanas, vê quem ela é, ouve o que ela fala. Por que a minha página de vendas é assim? Tá, tudo bem que você querer me oferecer seu serviço, mas pra que você vai me ofender? Fui eu que fiz, entendeu? E eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Muitas, de todas as formas. Eu percebi que o seu feed não está muito profissional. Véi. Mas o melhor de todos nossa, você sabia que dá pra ganhar dinheiro com a internet? Eu recebo quase todo dia. Você poderia estar usando essa sua audiência pra vender um infoproduto e falar, pô, legal, cara. Interessante isso. Eu recebia pessoas que queriam me lançar. Todo dia, tipo, enfim. Mas é isso que eu falo. Tipo, eu acho que a pessoa, antes dela oferecer o serviço, ela tem que conhecer pra quem ela tá oferecendo o serviço. Eu falava sobre, tipo, coprodução também. Às vezes a pessoa quer se candidatar a ser coprodutor, nem conhece. Eu falo, velho, você não sai por aí, no meio da rua. Oi, Ale, quer casar comigo, Ale? Tipo,
Eu não sei nem quando ele faz aniversário. Inclusive, uma das táticas de prospecção, né, que ensina é justamente que você siga a pessoa, comece a acompanhar o conteúdo Se faça dela. notada. Se você gostar, né, comente genuinamente no conteúdo dela, até que você primeiro vença a barreira da solicitação de mensagem, né, que é uma das barreiras mais complicadas de todas, até a pessoa te notar e de fato aceitar você pro inbox dela para que vocês consigam conversar. E aí sim você vai oferecer alguma coisa que possa ser útil para aquela pessoa, né? Então não é chegar e falar, nossa, sua página de vendas está muito amadora. Posso fazer uma. É X para eu fazer uma para você. Pô, se você já tá sem trabalho, você já tá coçando, pelo menos vai lá, treina, né? Pega, refaz a página de vendas da pessoa e chega com carinho, né? Com dignidade para falar com a pessoa, né? Chega e Educação. fala: olha, eu fiz aqui uma releitura da sua página de vendas, vê se você gostou. Meu, a chance da pessoa te contratar é muito maior do que se você chegar esculachando o trabalho dela. E eu não sei como é que isso não é óbvio pras pessoas, né? Exato. Porque, por exemplo, eu fico pensando assim, do feed. Eu sempre fui muito apegada ao meu feed, aí depois eu apaguei tudo, aí ele tá uma loucura, porque a gente tá tentando fazer uma identidade visual e a gente não consegue, e eu tô em crise, gente. Eu espero que na hora que esse episódio for ao ar, a gente já tenha identidade visual. Mas Também tudo bem. espero, viu? Eu também. Mas se vocês não tiverem, eu conheço uma agência. Vamos, a gente não. Enfim, deixa eu ficar quieta. A gente precisa escrever isso. Anota na sua lista mental aí. Cara, tipo, eu sempre fui. Eu preciso mostrar depois meus posts. Quando eu fazia, tinha uns bonequinhos. Se você é dessa época me fala, meus bonequinhos, gente, sério, babado. Sim, era infantil, mas era. Bonequinho! E aí todo mundo fala assim, que coisa ridícula e tal. Eu iria. Feedback bom esse. Todo mundo fala assim, que coisa. Sério? Mas era. Não, eu não acho que era, mas as pessoas falavam. Cara, olha só. Vamos lá, duas abordagens. Ou a pessoa manda falar assim, nossa, seus bonequinhos são muito infantis, tá ridículo, deixa eu te propor uma identidade nova. Ou a pessoa pode chegar e falar assim, cara, seus bonequinhos são incríveis, Ju, mas eu tava fazendo um trabalho, eu tava estudando, eu vi sobre tal coisa, e eu tomei a liberdade de fazer isso aqui. Tipo assim, é pro meu acervo, mas eu quis compartilhar contigo. Não. O que você acha que eu ia preferir? Não, com certeza. Chega pra pessoa e fala assim, cara, essa identidade sua com esses bonequinhos tá legal. Mas imagina só se esses bonequinhos fossem passear. Imagina só. Agora a arte sem bonequinho. Imagina se eles nunca mais aparecerem no seu perfil, como seria legal. Peraí, eu vou pegar os bonequinhos. Ai, meus bonequinhos eram Esse tão bonequinho legal. foi passear. Isso Ah, aqui foi no amor, mercado. meus bonequinhos. Olha a arte, que bonito. E o pior dessa cultura, né, de que no digital tudo é muito fácil, dela ser criada, é que você vê tanta gente que precisa de dinheiro, precisa de ajuda, que poderia estar vivendo bem, vivendo mal, por estar entrando no mercado com a cabeça errada. Porque você vê a pessoa que às vezes está que nem eu estava naquela época, ganhando um salário mínimo, e ela passa horas e horas no transporte público, e ela odeia o que faz, e aí ela vê a oportunidade de estar no mercado digital e ela é tomada, né, por essa ganância, sendo que ela não tem nada ainda, e ela poderia estar ganhando aí seus 3, 4, 5 mil por mês, já seriam muito mais do que ela tem hoje, trabalhando muito menos do que ela trabalha hoje, mas ela não consegue porque ela tá tentando buscar 1 milhão, né? Porque ela não quer, por ela não querer construir o 1 milhão dela, ela está no zero, né? Então é muito triste quantos talentos são perdidos. E também, outra coisa que eu vejo muito acontecer com os meus seguidores, e eu oriento os meus alunos, é essa pressão que as pessoas sentem pelo resultado quando elas veem o resultado dos outros. Então, a pessoa que está no digital, ela pensa que, né, em geral, ela pensa que se ela tá ganhando 5 mil reais por mês para trabalhar 4 horas por dia, fazendo artes no Photoshop, e ela é uma fracassada, porque tem gente ganhando 20, 30... Meu, você tá maluco. Você tá maluco. Sendo que, às vezes, ela entrou nesse mercado querendo ganhar 3. Aí ela tá ganhando 5 e ela tá infeliz porque ela não fez o 1 milhão que nem o fulano de tal que fez um lançamento. E aí ela vai largar aquilo que ela ama fazer e que foi o que fez com que ela começasse nesse mercado pra poder tentar dar aula que ela talvez nem goste. Talvez ela nem goste de aparecer, ela goste de
mexer com a arte dela, mas ela vai lá e, senão ela vai se sentir diminuída. É uma baita de uma pena, né? E vai criando um exército de profissionais ruins que cada vez mais mancham a imagem dos bons profissionais, né? Que acabou indo junto na cesta. E, como eu falei, que nem essa atitude minha de agora começar a contratar praticamente só gente do mercado tradicional, não sou só eu que estou fazendo. Eu tô vendo muita gente fazendo. Muita gente fazendo. E é uma pena porque quem é bom vai acabar entrando na mesma... No balaio, né? Assim, né? Por um lado, quem é bom vai conseguir ganhar salários cada vez maiores, ganhar cada vez mais, mas vai ser mais difícil de conseguir a confiança das pessoas, né? Porque ela tá bem abalada. E eu acho que o que acontece muito é que as pessoas querem se comparar com quem já tá lá na frente. Porque assim, se eu, sei lá, crio uma recorrência, se eu tô iniciando, eu tenho que me comparar, vamos supor, pegar um novo mercado. Quando iniciaram lá no começo, cara, só tinha, durante 4 anos, 100 pessoas. Então, é essa comparação que eu tenho que fazer quando só tinha 100. Aí eu falo assim, e talvez hoje, os 4 anos, cara, vai ser em um mês você consegue os 100 alunos. Aí sim é uma comparação ok. Agora quer comparar você em um mês de mercado digital com o novo mercado hoje. Com não sei nem quantos mil seguidores tem, 1000 assinantes tem lá. Então, assim, eles querem se comparar com quem tá lá no topo e aí vem a frustração. Fala, não, eu preciso mais. E vira aquela ganância e aquele... e aí vem os bonequinhos. Isso aqui parece infantil pra você? Não Olha, responda. assim, se eles sumissem, se fossem passear... Imagina que eles fossem buscar todo Mano, mundo é ketchup fofo. lá fora daí, entendeu? Viu? Ó. Então, isso aqui são os meus bonequinhos. Desculpa, eu só precisava mostrar. Não é infantil, entendeu? Entendi. E aí, só que um detalhe. Você acha que eu botava o bonequinho aleatório? Não, eu pegava o bonequinho certo. Então, por exemplo, se eu fosse falar de recorrência, eu dava um jeito dos bonequinhos estarem fazendo movimentos de... Entendeu? Justificando a cagada. Oi. Não, tinha uma estratégia, pô. Não, eu sempre fui muito coerente. Tipo, quando eu falava assim, quem é sua persona? Eu botava a pessoa num espelho, desenhando ou pintando. Tipo, Não, isso não pode tirar o mérito. Era estratégico, os bonequinhos. lógico, meus bonequinhos sempre Não foram era só um estratégia. bonequinho largado. O bonequinho, ele estava com Não era desenho. esculachado. Não, e o bonequinho eu fazia, tipo, tinha cor, tinha tudo bonito. Saudade dos meus... Eu vou postar um bonequinho. Enquanto eu não tenho identidade visual, eu vou postar meus bonequinhos de volta. Entendi. Vamos voltar às raízes. Vamos falar com o Feed Edu, retrô, que daqui a pouco entendi. ele vai fugir da gente. Escuta, vamos lá. Não vou fugir, não, que eu tenho várias histórias pra saber aqui. Você percebe? Vocês que não vão fugir de mim. Você vê que ele também é fifi, gente. Eu gosto de gente fifi, eu adoro gente fifi. Vamos lá, 3 dicas pra quem quer começar a ganhar dinheiro no digital. Entregue bons trabalhos, né? Pense que o cliente, ele não só tá te pagando pra fazer aquilo, você quer o sucesso dele, né? O seu nome tá ali. Entregue as coisas no prazo, né? E eu falei os 2 primeiros muito rápido, né? Mas o terceiro vai compensar, que é mais longo. Mas, acima de tudo, a gente falou aqui bastante, né? De não se comparar, de que cada pessoa tem a sua jornada. Eu falo bastante que o sucesso, ele vem em saltos, né? Você fica muito tempo ali na mesma situação, recebendo aquele mesmo tanto, às vezes parece que tá tudo dando errado, até que você fecha um projeto bom ou faz um lançamento legal, bum, vai para outro patamar, e a partir dali continua, né, ali na mesma, né, e aí novamente começa tudo isso de novo. Então você tem que ter essa paciência de que as coisas vão dar certo uma hora ou outra. E você precisa fazer um bom trabalho para que isso aconteça. E você tem que buscar alternativas, né, que não só envolvam o que você sabe fazer bem, mas também o que você gosta de fazer. Por exemplo, eu falava bastante de infoprodutos, hoje eu falo bastante de serviços. O meu produto de entrada, né, que é o EMD, o Entrando no Mercado Digital, ele é um produto que é super baratinho, é R$99. Ele já foi feito para ser assim, né, para trazer muita gente para dentro dele. E ele ensina basicamente a você fazer dinheiro com bicos digitais. Então tem 9 habilidades lá, que eu tô reduzindo para uma só, porque 90% das pessoas que entram lá, elas só usam a habilidade de Google Meu Negócio, né?
E quando eu comecei a ensinar a ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio, fizeram até piada. Eu falei, nossa, o cara lá tá ensinando a fazer dinheiro com o Google Meu Negócio, olha que absurdo. Porque Google Meu Negócio, pra quem não sabe, é uma ficha, né, que acho que agora já até mudou de nome, não é mais Google Meu Negócio que chama, mas a gente continua se referindo assim, todo mundo sabe do que se trata. É uma ficha que você faz o cadastro de uma empresa no Google e quando você procura por ela tem todas as informações, ali, endereço. Sabe quando você vai procurar no Google uma empresa, aparece endereço, telefone, horário de funcionamento, fotos, produtos. Isso é um cadastro que o empresário pode fazer. Isso faz em meia hora. Né? Perfil da empresa chama. Agora já tá diferente. Acho que faz direto pelo Maps agora, né? Porque chama aqui, ó, perfil de empresa, aí você vê, tipo, aqui, ó, antigo Google Meu Negócio. E sempre que você for procurar a respeito disso, todo mundo vai falar como Google Meu Negócio. Vai. Mas é uma configuração simples de fazer e que traz bastante resultado, porque todo mundo quer... Hoje em dia, quando alguém precisa, por exemplo, de um médico, não tem indicação de ninguém, a pessoa joga no Google, né? Moro em Santos, preciso de um ortopedista, eu jogo lá, ortopedista em Santos, e encontro o médico. Então, hoje todo mundo usa o Google e quase ninguém tem essas fichas feitas. E quando você... É uma coisa muito simples. Você vai preencher agora a sua ficha. Eu entendi. Eu só tava querendo ver, lá, o meu tá em ordem, até verificado. Ó. Isso é uma das coisas que sempre acontece. Quando eu começo a falar disso, a pessoa que tem empresa pensa, como é que tá a minha? Deixa eu ver aqui rapidinho. E é uma coisa muito tranquila, rápida de fazer, fácil de fazer. E as pessoas não enxergam a oportunidade, por exemplo, de ganhar dinheiro com isso, né? E é uma coisa que você consegue oferecer para o empresário a 300, 500 reais, né? Então, tem todo um trabalho de recorrência que você consegue fazer. Então, assim, por exemplo, quando eu apresentei o EMD e essa oportunidade de ganhar dinheiro com o Google Meu Negócio, teve caso de aluno meu que abriu empresa e fez $500 mil em um ano com prestação de serviços. Hoje ele ensina também, né? No caso, o Júnior Mafra, um dos meus alunos mais famosos, ele ensina Google Meu Negócio hoje também, e ele aprendeu graças a uma live, na verdade, que ele estava assistindo minha e que fez com que ele entrasse no produto e tudo mais. Mas aí, olha que loucura, né? Um negocinho simples de fazer que a maior parte das pessoas menospreza, que vale ali 300 a 500 reais e que todo mundo mas ninguém vai comprar isso porque é fácil de fazer. Então, assim, às vezes o seu enriquecimento, né? Porque eu tô falando, porque o seu enriquecimento, ele nem sempre precisa vir, por exemplo, de um infoproduto. Às vezes você não tem nenhuma aptidão para isso, você não tem nenhuma vontade, você não quer aparecer, você quer manter a sua vida como você quer hoje, você segue por um caminho que você não gostaria de seguir apenas para poder ganhar um dinheiro e você acaba frustrado, depressivo, desiste do mercado, sai falando mal, e mais atrapalha o processo do que ajuda. Né? Então, as minhas dicas aí, assim, as pessoas perguntam, né, se o mercado de infoprodutos está saturado. De forma alguma. A maior parte das pessoas que eu conheço, hoje já tem muito dinheiro no mercado de infoprodutos. A maior parte das pessoas que eu conheço, elas nunca compraram um curso online. Cada vez mais as pessoas estão com mais dinheiro no bolso, embora isso seja uma coisa que a gente não enxerga no micro, né? Mas no macro, quando a gente olha, se comparar as pessoas de hoje, né? A pessoa que é pobre hoje, a pessoa que era pobre há 100 anos atrás, a pessoa que era rica 100 anos atrás, às vezes ela tinha menos dinheiro do que a pessoa que é pobre hoje. Então a humanidade, ela tá cada vez mais enriquecendo, cada vez mais as pessoas vão poder gastar dinheiro, por exemplo, com educação. Então, o mercado de infoprodutos, ele nem começou. E o mercado de serviços, então, nem começou de ver mesmo, assim. Pior ainda, né? Porque, outra coisa que eu falo bastante, né? Nem todo projeto vai dar certo. Mas todo projeto vai precisar de pessoas que o executem. Então, nem todo mundo vai conseguir fazer 1 milhão vendendo infoproduto. Mas todas essas pessoas vão precisar de designers, copywriters, programadores, gestores de tráfego. Então, quando você busca essa oportunidade de... Se é o que você gosta de fazer, né? Se você é bom em alguma coisa, se você gosta de prestar serviço, continua. Não cai nessa pira de tenho que largar tudo e fazer meu 6 em 7, porque você vai acabar terminando infeliz. Falei que o terceiro ia ser mais... Muito bom. Deixa eu. Tá bom. Obrigada, mano. Você é tão gentil, tão maravilhoso. Ai, como eu te amo. Coisa linda. Pois eu esqueço as minhas únicas perguntas que eu faço. Você anota. Por isso que eu tenho computador.
Tudo bem que eu tô com o Google meu negócio aberto agora. Ela viu que a empresa dela não tá. É porque assim, ele faz o dele. Imagina as buscas depois desse podcast, né? Morcego, Google meu negócio, bonequinhos. Sobre a primeira coisa que você falou, tipo assim, não que as outras não sejam importantes, eu acho que todas são. Mas pra você ver como são as coisas, e agora eu vou fazer uma coisa. Eu não estou sendo paga pra falar isso. Inclusive, eu tava falando com o Edu antes de começar sobre isso. Mas olha só que interessante. Teve um dia que eu queria comprar um computador. E eu sou a louca da Apple, gente. A Apple, eu tô maravilhosa, a Apple. Tá. Eu queria comprar um computador e, tipo, tava um absurdo aqui. Eu falei, cara, será que alguém não importa pra mim, né? Eu entrei num lugar, num fórum que, tipo, eu sou cadastrada desde 1900 e Guaraná de rolha. Sério. Eu não existia, mas eu já era cadastrada. E eu achei uma pessoa que todo mundo elogiava muito. Eu entrei em contato com essa... eu só apertei o botão, sabe? Tipo, eu não salvei o contato da pessoa. Então, eu apertei o botão, comecei a falar com essa pessoa. E, tipo, perguntei. Ele me atendeu super bem. Tipo, super bem. Foi um atendimento muito, muito, muito bom. E tal. E aí, a hora que eu fiz o Pix pra ele e eu mandei o comprovante, apareceu o Fracaroli. E aí ele falou, peraí, por quê? Você é essa pessoa aqui? Aí ele mandou print do meu perfil. E eu falei, sou. Ele, mentira, eu te sigo. E ele já me seguia. E tipo, eu virei, sério, eu acho que eu gastei muito dinheiro com ele nos últimos anos. Mas eu comecei a dar muito dinheiro pra ele. Inclusive, eu agora, pelo visto, vou gastar. Não, e eu vou fazer a galera aqui. Eu vou fazer a galera aqui gastar dinheiro com ele. Ele não me paga R$1, ele não me dá R$1 de desconto. Inclusive, quando você for falar com ele, caso você vá falar, fala pra ele me dar desconto, gente. E tipo assim, tudo que é Apple, tá? Ele vende tudo que é Apple. E um preço é muito bom. Muito bom mesmo. Vamos colocar... Apple e não Apple, né? Apple e não Apple. Mas enfim, vamos colocar o coisa aqui nos comentários. Colocar o... Na Alguma coisa vai ter aqui na descrição. A gente coloca o arroba dele. Porque o Edu, ele foi comprado porque eu falei, cara, o preço é muito bom. E é tipo assim, eu posso garantir que o negócio é bom. Tipo, e que é original. Porque eu lembro que a primeira Vou coisa... mandar esse pedaço pra ele e falar assim, você vai dar comissão? Senão eu corto do episódio. Ô, Dani. Chama Daniel, gente. Mas, tipo assim, a primeira coisa que a gente comprou, o Braulio falou, mas espera um pouquinho, é verdadeiro? Você tem certeza e tal? E eu só sou cliente dele até hoje porque ele me tratou bem sem ele saber quem eu era. Ele não sabia quem eu era. Tipo, até eu mandar o Pix pra ele com o meu sobrenome, eu falei que eu não salvei porque não aparece a minha foto quando eu não salvo o nome. Então, ele me tratou bem. E ele não mudou o jeito que ele me tratou antes da gente conversar. E, tipo, porque a gente conversou bastante. Porque, porra, eu não vou dar. É muito dinheiro, gente. Muito dinheiro. Um MacBook. Enfim. Tipo, ele não mudou o tratamento dele. E eu falar dele, colocar o negócio dele sem ele me pagar, o que é um absurdo, eu faço isso porque eu realmente acho ele um cara muito bom. E eu quero indicar pras pessoas. Porque eu acho que vale a pena a gente conhecer uma pessoa de confiança, porque, tipo, a gente não pode sair por aí dando dinheiro pras pessoas aleatoriamente, né? Então, uma pessoa de confiança que a gente sabe que te entrega coisas originais, mas se ele não tivesse me tratado bem? Tipo, quando eu comecei, eu fiz algumas perguntas pra ele antes, e ele me respondeu todas. Você é sequestrador? Você não. é um sequestrador. Tipo, eu fiz... Não é isso. Eu vou te dar um pix de algumas dezenas de milhares de reais. Você vai sumir com minhas dezenas de milhares Na de caixa reais. vai vir em pedra? É só isso que eu preciso saber. É, sabe? Eu estou comprando um MacBook ou um tijolo? Exato. Então, assim, tipo, mas aí que tá. Eu só sou cliente dele até hoje. Eu só já gastei muito dinheiro com ele até hoje porque ele me tratou bem. Sem eu saber quem eu era. Porque é muito fácil você tratar bem alguém que tem algumas centenas de milhares. Eu não sei, gente, é muito difícil. Mas gente que tem muito seguidor é muito fácil você tratar bem. Mas e uma pessoa que é... Qual é o nome? Anônimo. Trata todo mundo bem. Você nunca sabe quem tá do outro lado da tela. Você não sabe nunca quem é a pessoa que tá te chamando. Eu sempre falo uma coisa pros meus alunos. Eu falo, trate as pessoas como se fossem a tua avó ou a tua mãe. Porque você tá lá no suporte atendendo e a pessoa tá com dificuldade. Você ia xingar sua avó? Tá, às vezes você xinga, mas você xinga com amor, né? Mas é isso. Como que você trataria alguém da tua família e como você gostaria que alguém da tua família fosse tratado por um desconhecido? Quando a pessoa tá com problemas, quando a pessoa tá com dificuldades. Porque, por exemplo, às vezes eu vejo meu sogro e minha sogra fazendo umas perguntas brownie que eu falo, gente, não dá não, gente. Não dá. Se bem que eles já melhoraram muito. Mas... É o tipo de pergunta... Eu trabalho com a internet. Então, minha impressora aqui... Sempre impressora. Fora Muito aqui. impressora. Quando o Braulio falou que tava, tipo, se especializando em tráfego pago, a gente falou assim, não fala essa palavra.
Fala que é com a internet. Internet, eu prefiro é melhor falar falar internet. que eu cuido de impressoras Do que tráfego. do que faz tráfego. Estou fazendo anúncio. Ih, não, mas Ela vai imaginar você com um megafone, né? Gritando na rua. Fala, nossa, Fica- coitado fica dele, olha entregando que estado que panfleto. chegou. isso. Mas é isso que eu queria falar. Tipo, eu acho que essa reflexão é válida. Tipo, trata qualquer pessoa bem. Qualquer pessoa bem. Que você vai ter retorno depois. E aí você até falou assim que você viu que eu não tinha feito anúncio, eu nunca tinha feito anúncio, que eu já faturei, tipo, acho que foram 150 milhões sem anúncio. Já teve carrinho seu que você falou que fez 50% de venda só de indicação, né? Minha segunda turma da teoria prática. Então, por quê? Porque eu sempre tratei todo mundo bem. Eu sempre cuidei dos meus alunos. Tipo, a gente tava falando que a gente teve uma formatura e eu falei, a Janete veio toda arrumada. Janete é uma aluna minha da turma Xodó. Se você me perguntar, eu sei qual é o nicho dela, o que ela faz, como ela entrou, como ela tá hoje. Por quê? Porque eu cuido dos meus alunos. Meus alunos são todos sinalizados no meu perfil. Aliás, o Mark, eu sei que você me ama, você me segue, você acompanha o podcast. Você podia fazer várias caixas de entrada, né? Porque eu queria colocar uma alunos, uma seguidores especiais. Não, tipo, caixa de entrada principal. É muito difícil. Enfim, mas eu sei todos os nomes de todos eles. Eles falam comigo, obviamente. Tem alunos que sou tipo eu e você, que eu não falo, então eu não tenho como saber. Mas os alunos ativos eu conheço e você tem que conhecer. E não porque você quer alguma coisa em troca, mas porque aquela pessoa deu o dinheiro dela pra você. Às vezes ela deu, tipo, um salário, 2, 3 meses de trabalho dela pra você. Pra aprender com você e você não vai se importar? Então isso é uma coisa que me deixa... Desculpa, agora você pode falar. Agora que eu já fiz a publi do Dani... Não esquece, fala que fui eu que mandei pra ver se ele me dá alguma coisa. Não, na Carregador, verdade era né, Dani? só. Na verdade, só era pegando o gancho que assim, às vezes as pessoas ficam até pensando, tipo, ah, tá, mas quem vai querer contratar pra fazer o Google Meu Negócio? E tudo vai muito. Depende de como você vende o negócio. Porque se você pega na própria cidade onde você mora e você digitar no Google pizzaria, quais pizzarias que tem ali no Google Meu Negócio? Ou farmácia, etc. Porque a pessoa fala assim, tá, mas e por quê? Cara, vamos supor, você vai viajar pra uma cidade. E chega lá, você precisa no hotel lá, ou numa pousada que você ficou, até alugou uma casa, você quer uma pizzaria do lugar. Você vai pesquisar no Google qual a que tem mais curtida ali, coisa. Então, assim, é só você saber vender. Se o Google Meu Negócio do hotel que eu fui estivesse bem feito, Entendeu? não teria acontecido o que aconteceu. Então, eu acho que isso é super válido, tipo, você mostrar para as pessoas esse outro lado. Porque a turma leva muitas pessoas pro infoproduto. Obrigado a ter produto. Mas não necessariamente que ela quer. E às vezes ela não quer nem muita coisa. E às vezes ela, só mexer na região dela, na cidade dela, ela vai ter um baita de um ganho ali, financeiramente. Não vai precisar se locomover, que nem eu morava em Mariporã e trabalhava no centro de São Paulo. Era 1h30 de ônibus, 2 horas, ainda metrô e tudo mais. Então assim, se eu conhecesse a internet lá atrás, que eu não precisasse sair da minha cidade, eu conseguisse ganhar o mesmo dinheiro lá, era muito mais vantajoso, entendeu? Então é isso que as pessoas não prestam atenção. E focar também no benefício, né? Porque às vezes a pessoa chega num estabelecimento, num negócio local e vai querer oferecer para a pessoa design, site, Google Meu Negócio, o que for. E quando você se apresenta dessa forma, o empresário ele tá vendo aquilo como um gasto, né? Você chega e fala, olha, eu vou fazer Google Meu Negócio para vocês. Não fala isso. Olha, eu vou colocar você no Google. Quando eu pesquisei você para poder vir até aqui, apareceu o seu concorrente. Imagina quantas pessoas que não querem vir na sua loja, pesquisam no Google para poder encontrar o seu endereço e acabam indo no seu concorrente por engano. Ou porque ele fez o Google Meu Negócio, apareceu ali o produto dele e ele convenceu a pessoa por ali. E esse investimento que você está fazendo, ele vai colocar essa ficha no ar para sempre. Então, esses R$500 que você tá me pagando, poxa, se você fizer R$50 por venda em média, a gente tá falando de 10 vendas daqui até o dia que você morrer ou fechar a loja. Você acha que não vai valer a pena dessa forma? E quantas vendas você já não deu pro seu concorrente? Quando você coloca dessa forma, principalmente, né, quando você fala pro empresário que o concorrente dele tá ganhando uma venda que é dele, aí você mexeu na ferida. Mas quando você coloca dessa forma, virou um investimento certeiro. Que nem as pessoas falam, mas eu tenho dificuldade porque eu chego na loja e o atendente não tá nem aí, né? Porque ele fala que vai anotar o meu contato e é isso. Pô, e se você oferecer, sei lá, uma comissão pro atendente, ou às vezes nem precisa oferecer uma comissão, chegar pra ele e falar, olha, eu tenho isso aqui que vai fazer com que as vendas do teu chefe dobrem. Imagina só quão feliz ele vai ficar com você se a gente levar esse projeto adiante por intermédio seu
e der certo, né? De repente você ganha até um aumento, pronto, você ganhou a pessoa. A pessoa vai falar, caramba, é mesmo, né? Vai parecer que foi ideia minha, né? Deixa eu falar com ele pra gente poder fazer esse negócio acontecer. Eu não preciso gastar nada, não preciso ter trabalho nenhum e eu vou ficar com, né, os méritos disso. Então, pra tudo tem uma forma de contornar, né? Basta você fazer a abordagem do jeito certo. Não basta só saber fazer, né? Você tem que saber abordar a pessoa, né? Porque Exatamente. tem muita gente Não chega... é que o seu negócio tem os bonequinhos infantil, gente. Não vai chegar pra uma pessoa desse nível assim, que não sabe nem o que é internet, e chega lá, não, vamos colocar no Google meu negócio, fazer anúncio, não sei o que. O cara fala, o que você tá falando, cara? Eu só tenho minha padaria de bairro, eu quero só vender meu pão só, cara. E outra coisa também, né? Às vezes as pessoas querem vender algo extremamente revolucionário pra pessoa que não tá acostumada a investir no digital. Por que eu gosto muito do Google Meu Negócio? Porque ele é uma porta de entrada. Você chega pra pessoa e fala, eu vou fazer esse serviço aqui durante 30 dias por valor X. Não é um compromisso que ela tem que fazer. Muitas pessoas chegam já oferecendo social media. Pô, o cara não tem nem Instagram. Você vai fazer o Instagram pra ele vai te perguntar, tá, mas quanto tempo que isso aqui vai demorar pra dar resultado? Você vai falar, 3 ou 4 meses. Ele já vai fazer a conta, tipo, então, peraí, se o negócio é R$1.000, eu vou ter que gastar pelo menos 3.000 ou 4.000 reais pra ver se vai dar certo. Google Meu Negócio, você chega, olha, isso aqui durante esse tempo, e a partir do momento que você fez com que a pessoa, aquela pessoa, ela veja resultado, ela veja o cliente chegando, e ela vê as vendas saindo, ela vai olhar e falar, meu, eu quero mais, o que mais você tem aí pra me oferecer? Então isso é uma coisa que as pessoas pecam também, elas olham uma empresa, falam, nossa, essa empresa aqui precisa de site, precisa de rede social, precisa de tudo. E ela chega oferecendo um serviço caro, sendo que aquela empresa não tem justamente porque não queria investir. Mas se você usa uma porta de entrada... É verdade. Colocar o pezinho na água primeiro, né? Depois... Deixar ele ter o gostinho, né? isso Ele aí. pagou R$500, de repente fez 2.000 a mais de vendas, ele vai falar, putz, são R$1.500 que eu não tinha antes, né? E às vezes ele vem te procurar, né? E aquele outro negócio aí, aquele site, será que dá pra colocar aí também? E ele mesmo vai pedindo. Eu entrevisto, né, alguns alunos do EMD para fazer o módulo Casos de Sucesso. Então eu trago alunos que conseguiram ganhar dinheiro para eles poderem contar a história deles, contar como é que eles prospectam, o que eles vendem, né? Então teve gente que explicou lá, ganhou dinheiro com cartão de visita digital, teve gente que ganhou 6 dígitos no ano com social media, teve gente que, a maior parte é Google Meu Negócio, né? Teve gente que já fez $500 000 com o Google Meu Negócio, faz mais de 10 mil por mês com o Google Meu Negócio. E é uma coisa que muitos deles falam é justamente os que têm sucesso, né? Eles justamente fazem um bom serviço, e aí novamente, né, a importância de fazer um bom serviço. Eles fazem um bom serviço, eles se importam com que aquele cliente tenha resultado, e a partir do momento que ele tem, ele não só volta para comprar outras coisas dele, como ele faz indicações, porque aquele dono de negócio, ele normalmente tem contatos melhores do que a média das pessoas, né? Normalmente, eu tô tentando ser social media, mas eu não conheço nenhum dono de negócio. Tá, mas um dono de negócio, ele conhece vários, porque ele compartilha ali os perrengues dele, ele, né, troca ideias sobre aquele assunto. Então, se deu certo pra ele o negócio, ele vai em algum momento, num churrasco que ele tá com outros 3 caras ali da área dele, e fala, putz, fiz um negócio lá que deu muito certo. Como é que foi? Foi assim. Ó, essa pessoa aqui foi que fez, toma aqui o contato dela. E aí vai virar uma bola de neve. E é isso que as pessoas não enxergam, elas estão tão cegas ali. Às vezes uma pessoa que teria tanto talento pra fazer dinheiro com isso, ela olha e fala, putz, vou fazer o meu infoproduto e vou largar tudo. Não tô dizendo também, tá, gente, que é pra ninguém fazer infoproduto, pelo amor de Deus. mas avalia, né? Não é o único caminho, tá? O infoproduto dá certo, o serviço dá certo. Você tem que ver o que é melhor pra você. E justamente as pessoas perdem essa noção porque o poder de um pequeno empresário desse é tão forte, porque quando ele chega na roda de amigos dele, e ele fala de algo que deu certo, as outras pessoas ao redor, elas não vão entrar no Google e pesquisar um profissional disso. Eu falo, cara, dá esse cara aí que fez pra você e pronto. Exatamente. Quer um exemplo? Eu cheguei pra ele e falei, como é que é? Qual que é o contato desse cara aqui que faz? Porque eu conheço várias pessoas que fazem isso. Eu já tive, inclusive, já tentei comprar uma vez, e aí, putz, achei o processo muito cheio de coisa, o pessoal não me explicou muito bem e não foi adiante. A partir do momento que ela chegou e falou, não, fui super bem atendida, consegui comprar, deu tudo certo. Eu já, opa, peraí, me passa o contato. Eu não vou pegar e falar, nossa, é mesmo, né? Tem como fazer a compra desse jeito. Deixa eu pesquisar. Não, eu quero o que deu certo, né? Sim. Então, é uma forma aí de você... Uma das melhores formas, inclusive, de você aumentar a sua carteira de clientes. Indica um livro para as pessoas? Um livro...
o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Muito bom esse livro. Ainda mais no nosso mercado digital tão bagunçado, é bom para as pessoas colocarem um pouco de ordem na vida delas. Leiam, gente, leiam. Só vou deixar isso no ar, aí você pesquisa e descobre sobre o que é. Muito bom. Bom, estamos chegando ao final. Mas é legal porque a gente vai saber das fofocas, gente. É o final da primeira parte. É. Agora tem a parte que vocês não vão ver. Agora tem a parte- Mas que eu faço questão. Eles não Esfregar vão na cara. Eu sou o convidado, mas agora eu estou sequestrando eles. Eles não vão sair daqui até eles contarem as histórias. Todos babados. Boa. Estamos chegando ao final e a gente pede pro convidado deixar uma mensagem, se quiser cobrar alguém, xingar alguém. Indiretas são legais. Indiretas. A câmera é toda sua. Seja Pode feliz. ser feliz. Não, eu vou deixar uma mensagem positiva para as pessoas, né? Porque eu contei aqui a história, né? Algumas das histórias que me aconteceram, como o cocô do morcego, as minhas ferramentas lá quebradas. E em todos esses momentos eu tive muita desesperança, né? Eu olhei e falei, caramba, isso nunca vai melhorar. Tanto que o meu plano de vida era fazer R$1 milhão antes dos 40 anos de idade. Consegui com 25, graças a Deus. Mas era fazer R$1 milhão antes dos 40 anos, colocar tudo num investimento de renda fixa e nunca mais trabalhar na vida, porque eu fiquei traumatizado. Naquela época tinha... Eu ia perguntar que investimento é esse? Naquela época, o governo Dilma lá tinha 10% ao mês, 10% ao mês ao ano, né? Então, a gente conseguia umas taxas mais altas. Então, o meu plano era esse, porque eu não queria saber de trabalho. Eu fiquei traumatizado mesmo com o negócio, né? E isso se resolveu. Basta ver que eu ainda estou aqui, mesmo depois de alcançar o meu objetivo. Eu aprendi de novo a gostar, né? Hoje eu faço o que, embora naquela época tudo parecesse sem esperança alguma, tudo parecesse perdido, tudo parecesse que nunca ia melhorar, hoje eu amo o que faço e se eu tivesse a opção de não trabalhar mais, eu continuaria lá no meu Instagram interagindo com as pessoas e ajudando as pessoas, porque é o que eu gosto de fazer. Então, por mais que hoje a sua situação pareça sem saída, existe saída. Você só tem que se esforçar, tem que ser bom no que você faz, se importar, né, acima de tudo. E, como eu disse, né, o sucesso ele vem em saltos, né? Então você vai continuar provavelmente na situação em que você está durante um tempo até que você vai ser surpreendido por alguma melhora grande e aí você vai chegar no outro patamar e a partir daí você vai crescendo. Então, pode ser que assim como, né, lá no novo mercado, na primeira grande mudança que nós tivemos na nossa vida, né, na minha e na do Ícaro, que depois de 4 anos insistindo num projeto, de repente ele estourou e foi de 100 para 13 mil alunos em um ano, se a gente tivesse desistido uma semana antes desse estouro, né? Então pode ser que você esteja nessa uma semana antes, ou pode ser que falte 4 anos, mas eu garanto para você que no final das contas vai valer a pena. Pareceu que eu ensaiei essa, né? Mas não ensaiei. Mas ficou perfeito, hein? Peraí, eu achei a foto ideal para o que o Edu acabou de falar. É um bonequinho? É. Peraí que eu vou abrir. Tem bonequinho pra toda a situação mesmo. Tem, né? O bonequinho é o que não falta aqui, hein? Esta é a foto que ilustra o que o Edu acabou de falar. É a E foto agora mais o- famosa, né? Que É. mostra esse... E agora o Ale, acho que acabou todos os stories que o Ale tava assistindo, ele veio trabalhar. É isso aqui que o Edu falou, entendeu? Isso. Pronto? Pronto. Ok. Cara, eu nem tenho como te agradecer por ter vindo, de verdade. Foi muito incrível ter vocês aqui. Porque, né? É, a Marcela tá ali também. Já tô aqui querendo fofocar, gente. Mas sério, obrigada mesmo por ter vindo, por ter pego trânsito, chuva, por ter corrido o risco de ser sequestrado e ter os seus gatos Não, sequestrados. já tô super feliz que eu não me perdi. Já. Aí. Já foi. Sucesso! Edu, de verdade, obrigada. Eu- Onde as pessoas te acham agora? E No- fala da comunidade também. No Instagram, ou eduardo.costa, lá vocês vão encontrar todas as informações que vocês precisam sobre mim, inclusive todas as coisas que eu vendo também. Se você quiser conhecer esse mundo do Google Meu Negócio, o MD tá lá, R$100 pra você comprar. Você vai com certeza ganhar muito dinheiro com ele. Tem a comunidade do Edu também e tem a agência, né? Se você é um empresário, dono de negócio... Que é uma identidade visual. Uma identidade visual, quer abandonar os bonequinhos, brincadeira. Quer... Ou não, né? Quer aprender... quer aprender, ó. Já tô misturando as coisas. Quer fazer social media, gestão de tráfego, a gente atende tudo lá. E o eduardo.costa, vocês me encontram lá. Eu que agradeço o convite, fiquei
super feliz, né? Eu ouvi aqui, logo quando eu cheguei, ela contou que ela foi uma das primeiras alunas, né? No meu primeiro produto, o Close Friends, lá em 2019. E ela tem o e-mail aqui do... o acesso O acesso, gente. O acesso. Então, ela não tá mentindo. E fiquei de verdade muito feliz. Que bom, obrigada. Gente, e vocês me encontram no @JuFracaroli, não tem mais ponto. Mais Fracaroli, lembrando que Fracaroli... É muito difícil falar isso agora, porque não tem um ponto, mas eu vou tentar de novo. Lembrando que vocês me encontram no @JuFracaroli, lembrando que Fracaroli tem 2 Cs, um L e aparentemente I no final. E vocês podem me encontrar no @BraulioSimberg. E vocês podem também seguir este podcast. No? Tem um Instagram, é isso aí, vai sair. Gente, e assim, eu tô com muita dificuldade com o ponto, mas vai dar tudo certo. Não tem mais ponto. O Instagram desse podcast, Qual é? versão digital podcast. Ah, tá, ok. E, gente, eu não sei onde você está, mas onde quer que você esteja, você vai ver vários botões. Não seja igual a Costabri, eu não sei se saiu esse episódio ou não, mas fique comigo. Aperta os botões, seguir, inscrever, curtir, comentar, compartilhar. Ajuda a gente a chegar mais longe, gente. Ajuda a gente a mostrar pra mais pessoas que digital pode ser um caminho incrível. Muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau! Valeu.